Pode começar, Marconi, fazer sua apresentação. Então, boa noite a todos. Eu tenho especialidade em crítica textual, grego, koiné e patrística, e eu pretendo aqui defender o que a igreja defende por mais de 2000 anos, né? O estado intermediário da alma. Ou seja, a noção, o conceito de que imediatamente após a morte, a alma ou o espírito, que são sinônimos de uma mesma realidade pós-morte, ela se desliga da matéria, da estrutura biológica e vai ou para um local de tormento, denominado Hades, trevas exteriores ou abismo, ou para um lugar de benesses, de privilégios, prerrogativas. No caso, paraíso, seio de Abraão, são sinônimos também, ou Jerusalém Celeste. Então, eu pretendo aqui explanar as passagens dentro do meu tempo a respeito disso, que endossam, que enfatizam e consolidam essa verdade, que era uma expectativa dos apóstolos, que é um ensino direto, claro, contundente de Cristo, e que era uma expectativa também dos primeiros cristãos pós-apostólicos. Primeira e segunda geração, depois dos apóstolos. Beleza. Então, você não usou seu tempo todo, mas tudo bem. Então, Lucas, pode zerar o tempo e 2 minutos, Lucas, fazer sua apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou defender aquilo que está lá na Escritura, logo na narração da criação, na natureza humana. A gente vai lá para Gênesis 2:7 e a gente vê: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então, o que é a alma no sentido primário, bíblico, básico do termo? É alguma coisa que Deus colocou dentro do homem? Deus foi lá e meteu uma alma na natureza do homem? Não. É algo que o homem se tornou como resultado do pó da terra, que é o corpo, com o fôlego da vida, que é o espírito. Então, um corpo mais um espírito igual a uma alma vivente. Um corpo menos o espírito igual a uma alma morta. Então, é a mesma coisa, por exemplo, da gente pegar uma analogia aqui da lâmpada com a eletricidade. Quando a gente tem a lâmpada mais a eletricidade, a gente tem luz. Agora, se tiver a lâmpada sem eletricidade, a gente não tem luz. Ou a mesma coisa, oxigênio mais hidrogênio igual a água. Agora, se tiver oxigênio e não tiver hidrogênio, não tem água. Então, a mesma coisa aqui. Quando a gente junta o platel, o corpo, com o fôlego da vida, com o espírito, você tem uma alma vivente. Agora, quando ocorre a morte, e o autor de Eclesiastes, Salomão, vai dizer em Eclesiastes 12:7, que o corpo volta ao pó e o espírito retorna a Deus. E aí a gente se volta a ser uma alma morta, exatamente por isso que existem 300 textos bíblicos que falam da morte da alma na Bíblia. Inclusive no meu livro, tem um livro sobre o tema, além da morte da alma, eu cito cada um desses 300 textos aqui. Claro que nesse debate não vai dar para citar todos os 300 que falam da morte da alma, porque no sentido primário, fundamental e básico de alma, uma alma nada mais é do que uma pessoa. Aí, lógico, vai existir sentidos secundários, metafóricos, figurados, assim como o coração é usado na Bíblia muitas vezes para significar os sentimentos, os pensamentos, tudo mais. A mesma coisa a gente vai ver com alma, a gente vai ver com espírito. Então existem vários sentidos, aplicações diferentes que a gente pode fazer para a palavra alma. Mas o sentido básico e primário, fundamental, se a gente perguntar o que alma é, a gente vai lá para o texto áureo, que é justamente o texto da narração da criação do homem, que mostra que a alma é um ser vivo que nasce, que morre, né, e depois que vai ressuscitar, como está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Então é isso que eu vou defender. Beleza. Então vou fazer o seguinte agora, já pode posicionar o cronômetro para 3 minutos. Então, Marconi, você vai ter 3 minutos para fazer a sua pergunta. Eu vou posicionar vocês um do lado do outro para ficar aqui embaixo. Fica eu e o Eric aqui com o cronômetro. Então, 3 minutos, Marconi, para a sua pergunta. Bom, a partir da ideia que o Banzoli defende, que não existe um estado intermediário, porque Nefesh e Ruach, que são dois sinônimos aí para alma e espírito, Nefesh para alma e Ruach para espírito, entendendo que esses termos em hebraico, que aparecem no Novo Testamento, né, já traduzidos para o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, entendendo que esses termos são termos que têm um campo semântico muito flexível, que tem uma estrutura semântica flexível e que é o contexto quem determina a sua aplicação, entendendo dessa forma, como Lucas entenderia a perícope de Mateus 17, que trata da transfiguração de Cristo. Nessa passagem, eu não vou ler aqui, eu vou ler só o versículo 3, ele já deve conhecer o texto. Aliás, todos aqueles cristãos que têm familiaridade com as Escrituras conhecem muito bem o texto. E na passagem, ali aparece Moisés e Elias conversando com Cristo no Monte Santo. Com base nesse texto, eu vou ler o verso 3.
O texto em grego diz, Kaidu hofteltuis, Moisés kai Elias, sulalontes meteltu. E eis que apareceu a eles Moisés e Elias conversando com ele, com Jesus. Então, a pergunta é, Moisés estava em que condição aqui? Em espírito ou em carne? Ele estava ressurreto, porque a partir de Deuteronômio 34, a gente sabe que Moisés morreu no monte de Moabe, conforme o dito do Senhor. Deuteronômio, capítulo 34. Então, com base nessa informação que Moisés morreu, quem estava aqui no monte da transfiguração conversando com Jesus? Essa é a minha pergunta. Moisés em espírito ou ele estava ressurreto? Ou foi simplesmente um arrebatamento de sentido, um transe, uma espécie de uma visão espiritual? Porque a gente sabe que só tem essas duas formas de tentar se explicar o texto, mas todas as duas formas não satisfazem a estrutura sintática, morfológica e gramatical do texto, e pretendo eu aqui na minha resposta explanar e dissertar sobre isso. Quem estava aqui, Lucas, na transfiguração? Moisés estava em carne ou estava ressurreto? Ou foi meramente uma visão simbólica, um transe, um êxtase? Essa é a pergunta. Beleza. Agora o Lucas tem 5 minutos para a resposta dele. Certo. Então vamos lá. Sobre Moisés, como que será que Moisés estava lá? Gostei da pergunta que o Marconi fez, porque isso é respondido no próprio texto. O mais legal é isso, é quando a gente vê uma pergunta que o próprio texto bíblico vai dizer expressamente a resposta para ela. Então, por exemplo, se a gente vai lá para Mateus 17:4, o que vai dizer? Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então aqui note que ele não pede para fazer 2 tendas, uma para Elias e outra para Jesus. Não, ele fala 3 tendas, incluindo uma tenda para Moisés. Aí eu pergunto, qual a necessidade de você fazer uma tenda para um espírito, uma alma fantasmagórica, né? Um fantasminha camarada que atravessa a parede e tudo mais? Não faz nenhum sentido. Obviamente, Pedro entendia que o Moisés estava ali tão fisicamente quanto Jesus e Elias, até porque seria um tanto quanto pitoresco se naquela ocasião, no Monte da Transfiguração, tivesse um ser físico ali presente, Jesus, outro ser físico presente, que é Elias, porque Elias não passou pela morte, ele foi transladado vivo para o céu, e outro ser que estava ali com uma alma fantasmagórica. Além do mais, isso levaria uma grande problemática, na verdade, porque se Moisés estava ali como um espírito, então isso daí seria basicamente uma sessão espírita, né, de necromancia, né, tá invocando o espírito de um morto para estar ali presente, conversando, comunicação com os mortos, que é exatamente o que a Bíblia proíbe em inúmeros textos lá de Deuteronômio, o Marconi conhece bem. E justamente por isso você tem muitos imortalistas que concordam que isso não pode ser uma aparição literal de Elias, de Moisés, ali em forma de espírito, de fantasminha. Inclusive, a Bíblia apologética, que é uma Bíblia muito usada para combater, inclusive, os aniquilacionistas, ela vai dizer o seguinte, que o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. É o que ele defende aqui. Inclusive, o editor-geral dessa Bíblia é o próprio Jaime Arce Oliveira, que depois usa esse texto para combater os imortalistas, né? Vai entender. Mas o fato é, para combater o espiritismo, os imortalistas usam esse texto e interpretam como sendo eles ali corporalmente, ou então uma visão simbólica. Agora, aí depois, quando é para debater contra a gente, aí eles mudam a interpretação, né? Agora, a questão é, não faria sentido nenhum construir uma tenda para um espírito fantasmagórico. Isso aqui é uma coisa que acho que é um consenso entre todos, porque nenhum espírito sem corpo iria precisar de uma tenda para passar a morte. Então, Pedro supunha na cabeça dele que Jesus fosse passar ali com eles muitos dias, assim como Moisés mesmo, passou 40 dias no Sinai. Então eles precisavam acampar, né, evidentemente. Então a tenda serviria justamente a proteger do frio, de animais, da chuva, de qualquer coisa que pudesse prejudicar o sono, que é uma coisa assim que não faz nenhum sentido de ser aplicado se uma alma fantasmagórica estivesse ali. Lembra mais uma vez que ele falou para construir 3 tendas e não apenas 2. Então isso exige que Moisés tenha ressuscitado. Porque o único jeito de você trazer à vida física alguém que já morreu, e Deuteronômio fala que Moisés morreu, é justamente a ressurreição dos mortos. Existe algum outro amparo bíblico para falar que Moisés ressuscitou? Com certeza. A gente vai lá, por exemplo, na Judas 9, a gente vai ver o seguinte: contudo, nem o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou a fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Judas 9. Agora, por que o diabo iria brigar com o arcanjo Miguel, por um simples cadáver?
né? Qual lógica que tem brigar por um simples cadáver que não representaria nenhuma grande coisa? É óbvio que ele estava querendo impedir algo muito maior, que é a própria ressurreição de Moisés. E o que vai corroborar com essa interpretação, com esse entendimento, é justamente o fato de que esse trecho é extraído de um livro judaico apócrifo chamado A Assunção de Moisés, que, como o próprio nome sugere, defende que Moisés ressuscitou, que ele foi assunto aos céus, e era justamente por isso que o diabo estava querendo evitar, estava lutando com Moisés, porque ele queria que mantivesse Moisés, né, no reino de morte, ele queria que Moisés ressuscitasse. Então, o fato, tudo bem, eu ia falar, esse livro é apócrifo, Lucas, eu concordo. Agora, o fato de Judas ter citado esse livro dá autoridade, não ao livro inteiro necessariamente, claro que não, senão seria canônico, mas a essa parte específica do livro. Porque senão o Judas, o autor inspirado, não ia citar essa parte, se não fosse verdadeira. Então, isso prova que o evento realmente aconteceu, que, portanto, Judas concordava com a tradição judaica já existente na época dele, de que Moisés tinha ressuscitado entre os mortos, né? Ele tinha sido assunto aos céus. Hebreus 2,14 vai dizer que o diabo tem o poder sobre a morte. E Paulo, em 1 Coríntios 15:55, diz que a morte é derrotada através da ressurreição. Ou seja, cada ressurreição é um desafio ao seu império sobre a morte, e por isso o diabo estava lutando para pegar o corpo de Moisés. Tenho 20 segundos, deixa eu ver se consigo aqui citar rapidamente algumas autoridades judaicas que vão falar exatamente sobre isso. Por exemplo, um autor, um mortalista, inclusive, vai dizer que, segundo vários mestres da igreja primitiva, este versículo baseia-se numa obra apócrifa chamada Assunção de Moisés. O Norman Geisler, que também é um teólogo e mortalista de grande calibre, vai dizer a mesma coisa. Este episódio de Judas 9 não é encontrado no Antigo Testamento e acontece de ser encontrado num livro apócrifo intitulado Assunção de Moisés. Depois, acabou meu tempo, depois eu volto para comentar mais. Beleza, Marconi, agora você tem 3 minutos para fazer sua réplica. Bom, a resposta do Lucas não satisfez a minha pergunta de modo objetivo. Por quê? O texto em grego traz o verbo hofte, caído hofte, e apareceu. Essa expressão, este verbo, ele ocorre 18 vezes no Novo Testamento e sempre, pasmem, sempre se refere a uma visão contemplativa literal de algo ou de alguém. Portanto, quando o texto diz hofte, apareceu a eles Moisés e Elias, foi algo literal, porque em todas as 18 ocorrências onde o verbo aparece, ela sempre se refere a uma visão literal. Outra, a ideia de que Moisés teria ressuscitado é simplesmente uma resposta que parte de uma pressuposição deducionista. Por quê? Porque Judas não fala de ressurreição. E outra, ainda que, dando o benefício da dúvida, houvesse uma ressurreição de Moisés anterior a Cristo, aí nós teríamos que negar que Cristo é a primícia dos que dormem. E mesmo que ele recorra à ideia de que primícia não é primeiro necessariamente de uma ordem, não tem como fazer o mesmo quando nós vamos para Atos capítulo 26, que aparece o termo ali, proteon, que significa Cristo é o primeiro dos que ressuscitam para a glória. Se Cristo é o primeiro dos que ressuscitam para a glória, Moisés não pode ter ressuscitado antes de Cristo. E se Moisés ressuscitou antes de Cristo, ele terá que morrer de novo. E se ele morrer de novo como uma das duas testemunhas, Enoque ficará uma carta fora do baralho. E aí cria-se um problema. A lacuna, ela se agrava, ela se aumenta ainda mais com a proposta de que Moisés teria ressuscitado para não ver a morte, ou que verá ainda a morte, porque uma coisa nós concordamos, tanto eu quanto o Lucas, que Cristo é a primícia dos que dormem. Não só primícia no sentido de primeiros frutos, como alguns pretendem interpretar, baseado em 1 Coríntios 15, 21 a 23, mas como o primeiro da linhagem daqueles que ressuscitam para a glorificação, para a imortalidade. Atos 26, 23. Estando destinado Cristo a sofrer, sendo o primeiro, protos, adjetivo numeral, primeiro, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz tanto ao povo quanto aos gentios. Portanto, a ideia de que Moisés teria ressuscitado não encontra respaldo e amparo dentro do Novo Testamento. Por que então ali em Judas, que não tem capítulo, verso 9 e 10, por que Judas teria então brigado com... Miguel teria brigado com Satanás em relação ao corpo de Moisés? Penso eu que por causa da idolatria. E outra, a questão da tenda que o Banzoli comentou, ora, Marcos capítulo 9, verso 6 diz, e não sabiam o que dizia porque estavam assombrados. Ora, era comum mesmo eles não falarem realmente palavras coerentes, compreensíveis, lógicas, a partir daquilo que eles viram. O que eles viram foi, Hofte, uma visão literal, que em todas as vezes que aparece no Novo Testamento, sempre expressa algo real, literal e contemplativo.
Beleza. Agora 3 minutos, Lucas, para tréplica. E depois você tem mais 3 minutos para a sua primeira pergunta. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu fiz algumas anotações que ele falou. Bom, ele falou o termo grego sempre se refere a uma visão literal. Sim, mas eu não neguei que era alguma coisa literal. Eu falei, Moisés estava ali mesmo, de fato. Ele estava ali fisicamente. Foi exatamente aquilo que eu defendi. Então, essa objeção que ele fez em relação a mim realmente não refuta nada, porque não foi o que eu defendi. Tem gente que defende que isso foi uma visão simbólica, igual João no Apocalipse, por exemplo. Não foi o que eu defendi, não foi o que eu falei. Eu falei que Moisés estava ali, de fato, fisicamente. Porque se ele estivesse ali, de fato, mas em forma espiritual, fantasmagórica, então seria uma sessão espírita. Então, Jesus estaria induzindo os apóstolos, inclusive ali, Pedro, Tiago e João, a conversar, a ter uma comunicação com os mortos, que é algo que a própria Bíblia abomina. Deus, inclusive, condena a morte quem faz esse tipo de coisa. Será que Deus estava promovendo uma sessão espírita ali? Eu acredito que não. Eu não sei quem está com o áudio aberto, se puder fechar, por favor, que eu estou ouvindo uns barulhos aqui. Bom, ele também falou, Moisés ter ressuscitado é uma dedução. Aí depois, bom, ele falou, eu só estou anotando mais uma questão aqui. Bom, sim, de fato, é uma dedução. De acordo com o texto de Judas 9, é uma dedução. Agora, será que a gente não pode fazer teologia com base em boas deduções? Por exemplo, qual versículo bíblico que fala da Santíssima Trindade? Que fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em um único Deus. Tem um versículo bíblico que diga isso explicitamente dessa forma? Claro que não. Agora, o Marconi mesmo, eu creio que seja trinitariano. E ele concorda que essa doutrina é bíblica. Por que é bíblica? Por causa de dedução. A gente vai juntando os dados que estão em textos bíblicos e a gente conclui a partir dessa doutrina, porque é a dedução mais razoável. Então não tem nenhum problema você fazer doutrina a partir de dedução, desde que essas deduções sejam razoáveis, e foi exatamente o que eu mostrei aqui. O que eu mostrei é que o que não é razoável é justamente dizer que Moisés ele estava ali numa alma fantasmagórica. Bom, ele falou, se Moisés ressuscitou antes de Cristo, então Jesus não é a primícia dos mortos. Concordo totalmente, por isso que eu não defendo que Moisés ressuscitou antes de Cristo, no mesmo sentido em que a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos mortos. Porque Moisés não ressuscitou num corpo imortal e incorruptível. Cristo foi o primeiro, de fato, a ter ressuscitado em um corpo glorioso, ou seja, um corpo imortal e incorruptível. Agora, que pessoas ressuscitaram antes de Cristo em um corpo que não era imortal nem incorruptível, a gente tem vários casos, Lázaro mesmo, né? Você no Antigo Testamento, Elias, Eliseu ressuscitaram mortos. Então, várias pessoas, de fato, ressuscitaram antes de Cristo e Moisés não tem nenhum problema de ser uma delas. O que não aconteceu é de alguém ressuscitar antes de Cristo num corpo imortal e incorruptível. Eu não defendi que Moisés ressuscitou no corpo imortal e incorruptível, portanto, essa objeção também não se aplica a mim. Ele também falou sobre Moisés, foi citado para não ver a morte, como se a gente afirmasse isso. Eu não falei isso, eu falei aqui que Moisés morreu justamente porque ele morreu, precisa de uma ressurreição. Ele interpretou o texto lá de Judas 9 como se referindo, não, aqui é só questão da idolatria. Bom, isso nega a tradição judaica a respeito desse versículo, inclusive José vai dizer que ele foi arrebatado ao céu por causa da sua iminente santidade, é o que José vai dizer, e além disso, isso vai negar o próprio contexto, porque não faria sentido esconder por causa da idolatria, porque os israelitas naquela época não tinham problema com idolatria a corpos mortos, não era que nem os católicos são hoje, né? Então eles não teriam esse problema nenhuma vez sem ver Deus escondendo o corpo de outros santos do Antigo Testamento, porque foi isso com Moisés. Beleza. Agora você tem mais 3 minutos para fazer sua primeira pergunta, Lucas. Tá, certo. Só para complementar aqui, só para terminar rapidamente a minha resposta. Então, se nenhum personagem do Antigo Testamento, Deus precisou ocultar o corpo, ou o diabo foi lutar com o corpo, porque os judeus tinham propensão à idolatria, mas a idolatria a deuses, a ídolos, a falsas divindades. Aí isso sim, eles se prostravam de estátuas e tudo mais. Mas nenhum texto bíblico vai falar que eles tinham a propensão. Pode dar o play aí, o Macau. Ele não deu, não, vai. Mas nenhum texto bíblico vai falar que eles tinham a propensão a cultuar relíquias de mortos, que nem os católicos fazem hoje, né? De cultuar, adorar corpos mortos, preservar o corpo morto para expor e para as pessoas irem lá e venerarem. Não existe isso no Antigo Testamento. Os judeus não tinham esse tipo de idolatria, esse tipo de veneração. Tanto é que, como eu falei, não tem nenhum personagem na Bíblia que você vai ver os judeus preservando o corpo para praticar idolatria, ou o que quer que seja, ou que o diabo teve que lutar, né, pelo corpo. Nenhum texto. Então, como é que vai negar que aqui está falando que, obviamente, a dedução mais lógica é justamente aquela que eu falei. Não tem como negar isso daqui. Aí ele falou, Pedro não sabia do que ele falava. Sim, Pedro estava atordoado, ele estava em pânico. Nesse sentido que ele não sabia do que ele falava. Agora, você acha mesmo que alguém não conseguiria reconhecer que uma pessoa não estava ali fisicamente? Né, que tem duas pessoas físicas ali, um fantasminha ali atravessando parede, tudo para lá e para cá, e Pedro não ia perceber isso.
Né? Cara, desculpa, mas não faz o menor sentido. Agora, para ir para a minha pergunta, é o seguinte, tem uma questão que para mim é muito importante, que no outro debate do Marconi contra o Hércules, ele falou que alma e espírito são sinônimos. Ele falou isso no debate. Né? Agora, é o seguinte, Eclesiastes 12:7 vai dizer, o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o espírito ele vai para onde depois da morte? Vai para Deus lá no céu, certo? Jesus também, quando estava lá morrendo, ele falou, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Lucas 23:46. Aí Estevão, a mesma coisa, Senhor Jesus, sai o meu espírito. Então, a gente sabe que o espírito vai para a presença de Deus. Entretanto, a gente vai lá na parábola do rico e Lázaro, que eles também gostam de usar, e aí a gente vê que o rico, Abraão, o próprio Lázaro, eles não estavam na presença de Deus do céu, eles estavam no Sheol, no chamado que eles chamam lá de seio de Abraão. Olha que interessante. Onde fica esse Sheol? Eu vou argumentar isso mais adiante, mas tem vários e vários textos que vão falar que o Sheol está embaixo, por exemplo. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. E a minha pergunta é, como é que pode alma e espírito ser a mesma coisa se o espírito sobe na morte e a alma desce ao Sheol? Esse é o primeiro ponto. Relacionado a isso, tem tudo a ver com a mesma questão, os imortalistas, eles vão defender, pelo menos muitos deles vão defender isso, a grande maioria, que justamente porque eles acreditam na parábola do rico e Lázaro, mas acreditam que quando Paulo fala de partir estar com Cristo e outros textos do tipo, a gente vai direto para a presença de Deus hoje, eles acreditam que entre a morte e a ressurreição, Jesus foi lá para o Sheol, para o seio de Abraão, e teletransportou as almas dos salvos lá para o céu. Né, para onde estaria o espírito, vamos dizer assim. Só que é uma outra problemática, porque não tem nenhum versículo bíblico da Bíblia inteira que diga isso. Inclusive, no meu último debate, eu perguntei isso várias vezes para o rapaz que eu estava debatendo, e ele não soube citar esse versículo. Ele admitiu que não tem nenhum versículo bíblico que fala isso. Mesmo assim, ele acredita nisso, e mesmo assim, os imortalistas acreditam nisso. Então, eu vou repetir as perguntas. Qual a diferença entre alma e espírito na sua visão? Como você concilia a questão do espírito ir para um lugar, a alma ir para outra? E qual texto que fala que a alma saiu de um lugar para outro entre a morte e a ressurreição de Jesus? Você entendeu, Marconi? Entendi. Ok, então. 5 minutos para a resposta. Bom, são termos intercambiais, igualmente nefastos e ruas, são termos intercambiais também. Por exemplo, no Novo Testamento a gente vai encontrar em várias passagens a alma resistindo à morte do corpo físico, quanto também o espírito resistindo à morte do corpo físico e estando num local de privilégios, denominado Paradiso, seio de Abraão, ou Jerusalém Celeste. Então, o Lucas Banzoli, a gente disse, ele quer saber a minha posição em relação a alma e espírito. Pneuma e psique são sinônimos intercambiais, por isso que eu creio que são realidades, substâncias que são intercambiais, representam uma mesma realidade espiritual. E que pós a morte, tanto alma quanto espírito, elas, do justo, do crente, do fiel, estarão na presença do Senhor, conforme a promessa de Jesus para o ex-ladrão da cruz, naquele mesmo dia, estando com ele no paraíso. E conforme Jesus deixou muito claro também em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a psique, a alma. Então, são termos intercambiais. No Novo Testamento a gente vai encontrar expressões claras em relação ao espírito, como, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo, exortando a comunidade de Corinto: amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do pneuma, do espírito. Se a gente utilizar qualquer sinônimo aqui, a partir da raiz hebraica, glush ou pneuma, que eu concordo, na maioria dos casos se refere a respiração, fôlego, inspiração, coração, etc. Mas se a gente usar qualquer sinônimo para esse texto aqui, ficaria totalmente desconexo, sem sentido trivial ao contexto. Paulo também diz em Romanos 8,16, ele vai dizer ali: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, qualquer sinônimo também ali que ele queira utilizar, tanto de pneuma, que, lembrando, é uma palavra que tem um campo semântico flexível. Então, o que determina a aplicação desses termos é o contexto da passagem. E ele pergunta se tem algum texto que endosse a ideia de que, logo após a morte, a alma, ou o espírito, no caso, ela sobrevive e vá para a presença de Deus. Ora, nós temos, por exemplo, nós temos o texto de Filipenses 1, versículo 23, 2 Coríntios 5,
versos de 1 a 8, que endossam isso muito claramente. Mas como faz parte de uma pergunta minha, então eu vou deixar mais para adiante. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 10 também, fala que a psique daquele jovem ali, que estava literalmente morto, permanecia no corpo dele. Obviamente, ali, o que possibilitou aquele jovem permanecer vivo foi a alma não ter saído, se deslocado, ser removida do corpo dele. Foi o que permitiu aquele jovem, por nome Eude, permanecer vivo. Ali não aconteceu uma ressurreição, como muitos dizem ali. Então, o texto também de Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, diz respeito a espíritos de justos aperfeiçoados que estão na presença de miríades de anjos, que estão junto com os primogênitos e junto em uma reunião festiva daqueles que têm um nome arrolado nos céus. É descrito ali: mas chegastes a Nova Jerusalém, chegaste ao Monte Sião, a Jerusalém celeste. A miríades de anjos, a reunião festiva, a igreja dos primogênitos que está escrito nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ali não é anjos, porque anjos já são mencionados assim. Espíritos ali são substâncias, são pessoas, são justos que já viveram nessa terra e que estão nessa Jerusalém celeste, denominada assim ali em Hebreus 12, 22 e 23. Então são justos que já passaram por essa terra e que estão na presença do Senhor. Então, textos não faltam em relação a pessoas estarem na presença do Senhor logo após a morte. Filipenses 1, 23, Paulo diz: mas dos dois lados estão em aperto, o desejo de partir, de morrer, e estar na presença, estar junto com Cristo. Ali uma preposição direcional de companhia, de unidade. E estar junto com Cristo, o verbo está no presente. As locuções verbais ali estão no presente. Então, a expectativa de Paulo era entre viver e morrer. Ele tinha ardente expectativa. Epifímia, o verbo ali tem um desejo ardente de partir para estar junto com Cristo. A mesma coisa ele também diz em 2 Coríntios 5, verso 8, que é um texto que eu quero comentar mais à frente. E nós temos também a parábola do rico e Lázaro, denotando duas realidades distintas, antagônicas entre justos e ímpios. E temos também a promessa de Cristo para o ex-ladrão. Em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Beleza, agora tem 3 minutos de réplica do Lucas. Bom, beleza. Ele citou um monte de versículos aí, mas nenhum que responde aquilo que eu perguntei. Eu tinha feito duas perguntas bastante objetivas. Como é que pode espírito e alma ser a mesma coisa, se a Bíblia mostra claramente espírito subindo para Deus a morte e a alma descendo ao chão? Ele respondeu alguma coisa sobre isso? Não. Eu perguntei também, qual o texto bíblico que fale que a alma estava no Sheol, lá no ar do Senhor de Abraão? Ele, inclusive, citou a parábola do rico e Lázaro aí, e na parábola do rico e Lázaro, a alma supostamente estaria ali no Senhor de Abraão, e depois eles vão falar que eles foram teletransportadas para o paraíso, porque eles usam também o versículo que ele usou também aí, do Lanão da Cruz. Então, como é que pode a alma estar na alma de Abraão, do Lázaro, estar ali no Senhor de Abraão, do Sheol, embaixo da terra, e depois a alma do Lanão da Cruz está lá no paraíso, no céu com Deus? Então teria que haver uma transferência. Eu perguntei qual texto que diz essa transferência. Mais um debatedor aqui que não sabe mostrar um texto que mostre essa transferência. Então, eu fiz duas perguntas para ele, ele não respondeu nenhuma das duas. O que ele fez? Ele foi citar vários versículos que, na opinião dele, vão falar de uma alma que sobrevive à morte e tal. A gente vai abordar um a um desses textos com calma. Inclusive, eu não vou responder aqui o primeiro texto de Filipenses, que ele falou que vai perguntar para mim, eu preparei um slide só sobre isso. A gente vai abordar com calma cada um desses textos. Agora, as perguntas que eu fiz, ele não respondeu, ele fugiu da resposta. Agora, se alma e espírito são a mesma coisa, isso é um grande problema para os imortalistas, porque os que acreditam na tricotomia têm sérias dificuldades. Agora, os que acreditam na dicotomia é pior, porque, por exemplo, Hebreus 4:12 vai falar que a espada que é eficaz, a palavra de Deus, a ponto de dividir alma e espírito. Como é que você vai dividir duas coisas que são o mesmo? Ele falou que são sinônimos intercambiáveis. Como é que você vai dividir uma coisa nela mesma? Vai dividir uma coisa com ele? Não faz sentido. É óbvio que alma e espírito é uma coisa diferente. Aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, os tricotomistas adoram citar esse texto. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja preservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que sentido faria falar espírito, alma e corpo se espírito e alma são a mesma coisa? Imagina alguém falar assim, eu vou escrever uma carta para Pedro, Paulo e Saulo. Se Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Não faz sentido. Ele falaria só Pedro e Paulo, ou só Pedro e Saulo e ponto, acabou. Agora, se ele fala espírito, alma e corpo, é porque espírito, alma e corpo são três coisas diferentes.
Mas então eu gostaria de saber como é que ele interpreta na visão dele que alma e espírito são a mesma coisa, é intercambiável, é sinônimo e tal, sendo que a Bíblia claramente vai distinguir uma coisa da outra. Aí ele vai falar, a psique do Eutico, a alma do Eutico, continuava no corpo dele. Sim, porque um dos significados de alma muito presente na Bíblia inteira é justamente de vida. Então, simplesmente falar a vida dele permanece nele é justamente uma forma de falar que ele continuava vivo. Então não tem nada, não tem nenhum mistério num texto como esse. Não, porque o texto não está falando que existe uma alma imortal como substância que sobrevive após a morte. Tudo mais. Não tem isso no texto. Aí ele vai falar do espírito dos justos aperfeiçoados. Quanto tempo que eu tenho? 10 segundos. Tá, eu não vou ter tempo de responder isso aqui apropriadamente, mas o próprio autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, vai falar explicitamente que os heróis da fé não herdaram a concretização das promessas. Eles não receberam a concretização das promessas. Como é que eles podem estar na Jerusalém Celestial, então? Beleza, agora Marconi, 3 minutos para a réplica. Respondendo, então, respondendo à pergunta do Banzoni, quando ele cita o texto eclesiástico, o espírito volta a Deus que Deus, o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus que Deus, qual é a palavra hebraica que está ali? Rua, não é isso, Banzoni? Pode responder, Banzoni, não é isso? É isso sim, é rua. Então, qual é o sentido dela amplo da palavra rua, como também pneuma, no Novo Testamento e no Antigo? Respiração. Respiração, fôlego de vida. Então, simplesmente ali é o fôlego de vida. Ali não é a parte imaterial, a substância incorpórea que reside dentro do homem, conforme o Novo Testamento vai explicar, vai substanciar. A revelação de Deus ela é progressiva. Se não fosse assim, a gente teria sérias dificuldades para encontrar, por exemplo, a doutrina da vida eterna só no Pentateuco. A gente teria sérias dificuldades. Aliás, não teria nenhuma possibilidade de encontrar a doutrina da ressurreição dos justos lá no Pentateuco. Não teria nenhum texto que consubstanciasse o batismo com a proposta de perdão dos pecados e regeneração no Antigo Testamento, isso em todo o Antigo Testamento. Não teríamos, só no Antigo Testamento também, várias e várias doutrinas, como, por exemplo, a Trindade, o conceito da Trindade. Então, o fato de não encontrarmos no Antigo Testamento, por exemplo, que ele citou o texto eclesiástico, a ideia de Rua ou Nefash, definindo uma essência imaterial incorpórea, não anula a verdade, uma vez que no Novo Testamento a revelação ela é progressiva, então ela é esclarecida à medida que o tempo avança, à medida que o tempo de Deus, conforme a vontade dele, avança. E no Antigo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar expressões como Ruas, por exemplo, em Zacarias 12, verso 1, falando, assim fala o Senhor que funda a terra e forma Ruas, do homem dentro dele. E o verbo formar ali vem da mesma raiz lá de Gênesis 2,7. E Deus formou o homem do pó da terra. Ali tem a ideia de trabalhar, lapidar, modelar, trabalhar com cuidado, com apreço. Então Deus também, da mesma forma, o mesmo cuidado que ele teve ao fazer o homem do pó da terra, ele também fez o espírito do homem dentro dele, e não uma respiração, e não o nishma, que é o fôlego. Então, você vê que tanto o nishma também como o ruas, em várias ocasiões no Antigo Testamento, são paralelas, são termos intercambiados. Então, aí no texto que o Lucas pediu para mim responder, o espírito volta a Deus no sentido de fôlego. Agora, no sentido de essência incorpórea, o que foi no mesmo dia para o paraíso com Cristo, conforme a promessa de Lucas 23, 43, que gramaticalmente não tem como negar, não tem como adicionar vírgula nenhuma depois do advérbio de tempo sêmero. Ali em verdade te digo, e disse a ele Jesus, cai e penal tu, amento solego, sêmero metemor ressentou para Deus, em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Beleza. Marconi, você já pode fazer a sua segunda pergunta, né? 3 minutos. Segunda pergunta, né? Então, Lucas, baseado no conceito que você tem, tentando limitar o conceito de ruas e nefash do Antigo Testamento a simplesmente fôlego, a coração, sentimento, emoção, a respiração, a vento, tempestade, porque são vários sinônimos. A palavra tem um campo semântico enorme. A questão é, no Novo Testamento, psihe e pneuma, que são as palavras equivalentes para rua e nefesh, elas, em várias ocasiões, elas descrevem uma realidade, uma substância imaterial que reside à morte do corpo físico. Então, com base nisso,
Como você... Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Hércules, porque até hoje nunca ninguém me respondeu de forma objetiva e levando em conta o contexto e a estrutura gramática dessas perícopas. Mateus 10, 28. Ali Jesus diz para os discípulos o seguinte: e não temais os que matam o corpo, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a psique, a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo na guiena. Isso nós concordamos. A segunda parte, a segunda sentença do versículo, eu e Lucas, é passivo entre nós concordamos que a alma do ímpio será aniquilada. Mas Jesus está falando aqui que a morte, ela recai, o verbo matar, ela recai apenas sobre o substantivo somate, corpo, mas não pode matar a psique. Então, são 3 perguntas em uma. Como ele traduz aqui psique, em Mateus 10, 28, como ele traduz pneuma no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, o texto que diz o seguinte, Hebreus 12, verso 9. Como ele traduz ali pneuma no texto? Além disso, tivemos os nossos pais segundo a carne, e eles nos disciplinaram. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqui é pneumaton. Como ele traduz aqui pneuma? Esses espíritos que têm Deus como próprio Pai. E como ele traduz psique no texto de Atos 20, versículo 10. O texto que diz ali que o jovem Eutico caiu da janela do terceiro andar e foi levantado morto. Necron, substantivo. Morto. E ele foi levantado morto. Mas o texto, na sequência, diz... Então Paulo, descendo, se inclinou-se sobre ele e disse: não vos perturbeis, porque a psique dele nele está. Então, em Atos 20, versículo 10, como ele traduz ali psique ali naquele texto? Então, como ele traduz psique em Mateus 10, 28, como ele traduz pneumaton em Hebreus 12, versículo 9, e como ele traduz psique em Atos 20, versículo 10. Beleza, o Lucas tem 5 minutos agora para sua resposta. Certo, são vários pontos para comentar, vamos começar. Inclusive, eu já tinha dado a resposta sobre Eutico, né? Já tinha respondido exatamente sobre isso, que ali a alma é simplesmente vida, um dos significados mais comuns, mais usuais para a alma. Inclusive, qualquer dicionário imortalista, qualquer léxico, qualquer concordância, vai concordar exatamente com isso, que um dos significados mais comuns, mais frequentes para a alma é simplesmente a vida. Então, não tem nenhuma dificuldade em entender esse texto, é simplesmente a vida que saiu e a vida que voltou. Não tem nada de uma alma contra substância. Agora, vamos lá para o texto lá que ele cita de Hebreu, vamos começar com Mateus 10, 28, porque é um significado muito próximo, a mesma coisa que eu já falei. Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na guiena, no inferno. Então aqui, inclusive, ele reconhece, aqui está falando de aniquilacionismo mesmo, então eu não vou nem entrar no mérito da segunda parte do versículo. Agora, como entender a primeira parte? Será que aqui ele está falando da alma enquanto uma substância? Lógico que não, por quê? Porque existem várias e várias ocasiões onde o próprio Senhor Jesus vai usar a mesma palavra alma, psique, num sentido que é completamente diferente de uma substância, como representando a nossa própria vida ou a vida eterna, a vida que a gente obtém após a ressurreição. Por exemplo, Jesus vai dizer o seguinte lá em Mateus 16, 25. Portanto, quem quiser salvar a sua alma, tá psique lá no grego, perdê-la. E quem perder a alma, psique também, por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mais uma vez está psique aqui. Agora, o que ele quer dizer com isso tudo de salvar a sua alma, perder a sua alma? Será que vai perder a alma no mesmo sentido em que alguém perde uma carteira, assim, né? Como se fosse uma substância? Lógico que não. Aqui ele está falando simplesmente da vida eterna ou da salvação. Aqui a alma não está falando da alma enquanto uma substância, um elemento, alguma coisa do tipo. Isso aqui é simplesmente interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia, ver aquilo que os ditos de Jesus para interpretar as próprias palavras de Jesus. Por exemplo, outro texto, João 12, 25, vai dizer o seguinte: aquele que ama a sua vida, está lá, psique de novo, a perderá, ao passo aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aqui, odeia a sua vida, também está psique. Será que ele está falando sobre odiar um elemento imaterial, imortal, fantasmagórico que a gente carrega dentro do nosso ser? Tipo, Deus jogou uma alma para dentro da nossa natureza, a gente tem que odiar ela, odiar aquilo que o próprio Deus
colocou para nós. Tá vendo como é que é uma interpretação ridícula, entendeu? Não faz o menor sentido. É óbvio nesses textos que a gente tem que entender psique, não no sentido de um elemento, de uma substância, mas sim no sentido mais amplo. Vamos tentar entender o que Jesus estava falando com isso. E o que Jesus estava querendo falar quando ele fala que pode matar o corpo, mas pode matar a alma. É o mesmo caso desses textos que eu acabei de citar e de muitos outros. Ele não está falando da alma enquanto elemento, enquanto substância. Ele está falando da alma como representativo justamente da vida eterna que a gente obtém após a ressurreição. Então, o corpo aqui, não tenha medo daqueles que podem matar o corpo. O que é matar o corpo? É dar um fim a essa existência terrestre, a nossa existência atual. Mas não podem matar a alma, ou seja, eles não podem tirar a vida que a gente poderia, que a gente vai obter após a ressurreição. Então alguém, se eu sair de casa agora, pode ser que um maluco aí atire em mim e pá, morreu. Né? Ele pode ter me privado dessa vida, mas ele vai ter me privado da vida póstuma, da vida que a gente obtém após a ressurreição? Lógico que não. Mas Deus sim. Deus pode nos privar tanto dessa vida terrena presente, como também da vida eterna futura. Então, é esse o sentido que a gente vê. É o mesmo sentido que Jesus costumeiramente usava a palavra psique. É muito raro você ver a palavra alma, psique, está sendo usada, ainda mais por Jesus. Eu acho que eu não conheço nenhum texto que ele usa a palavra alma como substância. Se o Marconi quiser me corrigir, pode estar livre aí para usar e para mostrar. Não, Lucas, tem um texto aqui de Jesus, aqui vários textos que Jesus claramente estava falando da alma enquanto substância. Eu desconheço, eu queria que ele mostrasse para mim. Vamos lá, Lucas, o mais interessante é o seguinte, que essa passagem, ela é ecoada no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho sinóptico, que ele vai citar no capítulo 12 as mesmas coisas lá de Mateus, em Mateus 10. Ele está citando a mesma coisa, mas quando chega nessa parte aqui da alma, olha que interessante, ele muda o texto, ele vai para o significado do texto, ao invés de manter como está, com as palavras ipsis literis de Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temer aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno, na guerra. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Lucas 12, 4 a 5. Agora, por que raios que Lucas iria tirar a palavra alma, psique do texto? A resposta é muito óbvia. Lucas, ele diferente de Mateus, que escrevia a judeus, ele escrevia para um público gentil, para pessoas que estavam espalhadas ao redor do mundo grego. Então, essas pessoas, elas tinham uma propensão maior a entender psique como sendo essa alma fantasmagórica, como substância mesmo. E Lucas sabia que Jesus não estava falando da alma como substância. Então, o que Lucas faz? Tira a palavra alma do texto e vai direto para a aplicação, para o significado do texto. Por isso que nenhum imortalista usa Lucas 12, 4 contra a gente, né? Contra a gente que acredita na morte da alma. Nenhum. Nunca vi alguém citar esse texto. Curioso, né? Eles pegam só Mateus 10, 28, e quando Lucas vai citar o mesmo texto, mas explicando as palavras de Jesus, eles não citam. Beleza. 3 minutos aí para... Calma aí. 3 minutos agora para a réplica, isso? Até eu me perdi. A réplica mesmo. Bom, então eu vou tentar aqui destrinchar de forma rápida, por conta do tempo. Mateus 10, 28, o texto é claro. O corpo sofre a ação do verbo matar, a alma não. Psirre, portanto, é uma substância imaterial, uma substância incorpórea que não sofre a ação do verbo matar. É claro. Ele traduz ali psirre, então, como vida natural ou como vida eterna. Vida eterna é bizarro, porque em todas as 104 ocorrências onde aparece o substantivo psirre, em todas, sempre se refere aliás, em todas as 104 ocorrências, em nenhuma delas, a palavra psirre denota vida eterna. A palavra vida eterna a gente tem específica no grego, é zoe aiono, ou então só zoe, para conceituar a ideia de vida eterna no discurso de Jesus e no discurso dos apóstolos, dentro do Novo Testamento. A ideia de vida torna o texto ainda assim incompreensível. Por quê? Não temos que matar o corpo. O Lucas, ele há de concordar que o termo nefesh que eles utilizam, tanto no Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, psirre para ele é só vida. Então, dentro da tradução dele, porque eu pedi uma tradução, como ele interpreta, o texto ficaria assim: e não temos que matar o corpo, mas não podem matar a vida. Ora, pergunta, mas não são eles mesmos quem defendem que o corpo já é a própria alma vivente, baseado no texto de Gênesis 2,7? O homem foi feito alma vivente? Ora, se a alma vivente é o próprio homem com toda a sua estrutura biológica unida ao oxigênio, morrendo o corpo, necessariamente não existe alma. É assim? Se Jesus tivesse dito, não temos que matar o corpo, mas não podem matar a psirre, tem, pela força da expressão, que embasar, endossar algo fora da matéria, algo que sobrevive à morte do corpo, uma vez que eles creem, é ponto passivo entre eles,
que a alma é o próprio ser vivente. Então, o homem morrendo, obviamente, não tem alma nenhuma que sobreviva à morte do corpo. Portanto, Mateus 10, 28 é um texto da grande pedra do sapato deles, porque eles não sabem resolver. Uma vez que Jesus quisesse denotar a vida eterna, ele teria usado a expressão zoe e não psique. Porque psique, na maioria das vezes, sempre se refere, de fato, à vida, no seu sentido biológico, no seu sentido físico. Concordamos, mas não nessa perícope e não em outro texto que o tempo não vai permitir, então não quero perder. O texto de Hebreus 12, 9, lá diz que, assim como nós, humanos, carnais, tivemos nossos pais, segundo a carne, e eles nos disciplinavam como bem lhes parecia, assim também não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Ali há um contraste entre a educação que nós sofremos dos nossos pais e entre a educação que os Espíritos sofrem de Deus. Ali, pneumo não pode ser traduzido como anjos, por quê? Porque no mesmo contexto imediato, Hebreus 12, 23, fala de espíritos dos justos aperfeiçoados, não há anjos. E a questão de Atos, capítulo 20, verso 10, mais uma vez, reflete aquilo que Mateus 10, 28 nos ensina. Se a alma é o próprio ser vivente, o texto diz ali que eu estava morto. O texto é claro, necron, foi levantado morto. Mas Paulo disse, não vos perturbeis, porque a psique dele nele está. Na visão do Lucas seria assim, não vos perturbeis, porque ele está morto, mas ele está vivo. Ele está morto e ao mesmo tempo está vivo. Não se perturbe vocês. Ficaria trivial a compreensão da passagem. Beleza. Então agora Lucas faz a tréplica, isso, 3 minutos. Eu acho que não estava mais morto ali, por isso que ele fala, fica calmo, a vida está nele. Por quê? Porque ele estava vivo. O Paulo estava acalmando as pessoas ali presentes justamente para mostrar que ele já tinha ressuscitado. É apenas isso que o texto está dizendo, não refutou nada aqui. Agora, ele falou que em nenhuma das 104 ocorrências de psique significa a vida eterna, sendo que eu tinha acabado de citar várias ocorrências onde significa. E aí não rebateu nenhuma delas. Inclusive, ainda perguntei para ele, né? Cita um texto aí onde Jesus vai falar de psique como um elemento, como uma substância. Ele não citou nenhum texto. Ele está repetindo o argumento dele, que já tinha sido refutado, sem apresentar uma contra-argumentação, uma refutação. Perdão. Mateus 16, 25 a 26, só para citar um texto aqui, né? Já que ele pediu. Vamos lá, mais um. Porque quem quiser salvar a sua vida, psique, perdê-la. E quem perder a sua vida, psique, por minha causa, achá-la. Agora, será que você vai achar uma alma fantasmagórica imortal? É isso que Jesus está falando? Você vai encontrar, sei lá, você vai fazer uma biópsia, você vai encontrar uma alma fantasminha dentro do corpo. É isso que Jesus está falando? Lógico que não. Aqui não está falando da alma como substância. Você achar a alma é você encontrar justamente a vida eterna ou a salvação, como quiser colocar. É nítido nesses versículos que aqui ele está falando da alma como psique, né? Não como uma substância, mas sim como representativo da vida eterna. E se é assim nesse caso, por que caramba, por que raios que a gente não pode interpretar a mesma coisa em Mateus 10, 28? Ainda mais quando Lucas, como eu falei, o melhor intérprete de Mateus é justamente Lucas, porque é o outro evangelista inspirado. E ele vai interpretar exatamente da forma que eu estou falando aqui. E eles nunca, o Marconi mais uma vez, ele não abordou o texto de Lucas 12, 4. E nenhum imortalista aborda. Por quê? Porque o próprio Lucas está explicando que o texto lá de Mateus 10, 28 não tem nada a ver com a interpretação que eles fazem. Por isso que eu falo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, na minha vez anterior, eu não tive tempo para abordar o texto que ele falou lá, Hebreus 12, 8. Se vocês não são... Não, peraí, aqui, 12, 9, na verdade. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivemos. Eu não vejo nada aqui falando que espírito aqui está falando de almas humanas, fantasmagóricas, não tem nada disso no texto. Inclusive, a nota de rodapé da NVI, tem um texto lá de 1 Pedro 3,19, ele vai dizer, e isso é verdade, fiz uma pesquisa sobre isso para confirmar, que todas as vezes que a Bíblia vai falar de espírito sem estar acompanhado de qualificador, vai sempre, inevitavelmente, se falar de espírito ou espíritos, ou está se referindo ao Espírito Santo ou a anjos, ou demônios que também são anjos. Nunca está falando de um espírito, muito menos de uma alma humana. Então, só quando está acompanhado de qualificador é que aí sim vai estar falando de uma alma humana. Então, no outro texto que ele citou lá, que ele está fazendo uma confusão, ele está misturando um texto com o outro, como se fosse a mesma coisa, e não é. Quando ele fala lá do espírito dos justos aperfeiçoados, aí sim você tem um qualificador. Está falando de espírito dos justos. Agora, será que nesse contexto aqui, ele está falando realmente de uma alma fantasmagórica imortal que está no céu? Porque essa é a interpretação que ele dá aqui. Acabei de ver que acabou meu tempo. Tá. Não, tem os 3 minutos da pergunta, né? Tá, eu vou usar a parte dele, então, para continuar aqui. Sim, vai.
Sim, vamos lá. Pode usar. Então, vamos lá. Mas não esquece de fazer a pergunta. Não esquece Sim, vou fazer. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade dos vivos. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos, os justos aperfeiçoados, o texto que ele usa, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. E que ele vai usar o texto que fala espíritos justos aperfeiçoados. Agora, note pelo contexto que, primeiro, ele fala que os primogênitos têm os nomes no céu. Ele fala que as almas deles estão no céu, que eles mesmos estão no céu. Depois, segundo, ele vai falar do sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. E outro texto lá, no versículo 4, ele vai falar que Abel, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, pera lá. Ele fala que o sangue de Abel fala, que a fé de Abel fala, quer dizer, o sangue e a fé fala, tudo fala, menos a alma, né? Nunca é a alma de Abel que fala. Que coisa interessante, né? Então, como é que a gente vai entender o texto ali que fala do Espírito Justos Aperfeiçoados? É a mesma coisa que ele próprio admitiu em Eclesiastes 12:7. Ele acabou de admitir na vez passada dele que significa justamente a respiração que volta para Deus. Só que ele não quer admitir que o Novo Testamento ensina a mesma coisa do Antigo. Na cabeça dele, o Novo Testamento está contrariando o Antigo. E a melhor prova de que o Novo Testamento não está contrariando é que o próprio autor de Hebreus vai negar que os justos, que ele estava se referindo no contexto, já estivessem no céu. Ele vai falar, versos 39 e 40. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a este respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí, pior, no versículo 13 a 16, vai falar que todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, viram-as de longe, se alegraram com elas, porque os que falam desse modo manifestam ainda estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Tem como ser mais claro do que isso, que eles não estão nessa cidade ainda. Deus preparou uma cidade para eles, mas eles não estão lá, eles estão procurando uma pátria. A pátria que eles ainda não estão, porque a promessa só se concretiza quando, juntamente conosco, eles forem aperfeiçoados, quando nós fomos arrebatados na glória e os mortos ressuscitados. É simples entender o contexto bíblico, é só você deixar que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Agora, quanto à minha pergunta, 1 Coríntios 15:32, texto que eu sempre cito em todos os meus debates, tô careca de citar esse texto, vamos lá. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A pergunta é, por que Paulo diria que se não há ressurreição, é melhor comer, beber e depois morrer? Se, claro, os imortalistas, depois que, se não houvesse ressurreição, a alma estaria viva fora do corpo, no estado intermediário, do mesmo jeito. Será que não valeria a pena, então, viver para Deus, mesmo assim? Essa é a pergunta. Beleza, agora 5 minutos para o Marconi responder. Bom, aqui eu vou fazer um trocadilho. Ele diz que nós, os mortalistas, eu nunca afirmei que eu sou imortalista, né? Primeiro ponto aqui que eu corrijo. Ele falou que nós não utilizamos Lucas 12:4. Ora, a perspectiva de Lucas, de fato, ele não agrega a lepsi. Agora, baseado nessa mesma preposição do Lucas, eu também vou pegar o texto que ele cita de Mateus 16:26, que diz: pois em que será beneficiada uma pessoa se o mundo inteiro ela ganhar, mas a psirrê dela perder? Aqui ele traduz, ele interpreta, ele entende como vida. Só que aí tem um problema. A palavra aqui diz psirrê, a alma dela, zemiofeit, ser danificada. O verbo aqui ocorre 6 vezes no Novo Testamento. E se refere a sofrer dano, ser afetado. Sabe quem que diz isso, Lucas? O evangelista, o narrador Lucas, a partir do Evangelho de Lucas. Olha o que Lucas, capítulo 9:25, vai dizer. Então, se você nos cobra de citar Lucas 12:4, está aqui para você, vai Lucas também, capítulo 9, verso 25, tratando da mesma passagem, ao texto paralelo a esse. Olha como ele vai colocar a tua crença em maus lençóis nesse sentido. Lucas 9:25. O texto diz assim, Lucas 9:25. Pois em que será beneficiada uma pessoa ganhando o mundo inteiro, mas a si mesmo perdendo ou colocando-se em perigo? Aí eu digo, a vida aqui, ela é alma ou vida? Porque o texto está falando não de uma alma sendo aniquilada, e sim em que benefício há de uma pessoa ganhando o mundo inteiro se ela vir a perder-se ou se colocasse em perigo. Zemiofeis, que é o mesmo verbo que aparece ali em Mateus 16, verso 26. Eu estou utilizando o texto grego. Então diz, repetindo,
Pois em que será beneficiada uma pessoa se o mundo inteiro ela ganhar, mas a alma dela vinha sofrer dano? Ora, aqui não está falando vinha morrer, vinha perder a vida, e sim a vida vinha sofrer dano. Eu pergunto, como que entendemos dessa forma? O que seria sofrer dano? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e ter a sua vida para sofrer um dano, para ser danificado? Não faria sentido. Portanto, Lucas está falando ali de uma realidade espiritual também, de uma psique, de uma alma como uma substância incorpórea. Porque uma alma, sim, após a morte, dentro daquilo que nós pressupomos defender, ela sofre dano, ela sofre consequências, ela sofre prejuízo, ela sofre danificação, ela sofre algum tipo de castigo após a morte, no caso do ímpio. Quanto ao texto lá de Hebreus, ora, a promessa, ele citou Hebreus capítulo 11, Hebreus 12 é o cumprimento da promessa, ali, nesse sentido. Porque se os justos do Antigo Testamento morreram sem terem recebido a promessa da pátria celestial, o capítulo 12 trata de afirmar que eles são os primogênitos que estão arrolados nos céus. Então o texto diz, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a miríade de anjos, a reunião festiva, kai eclésia, prototocum, apeg grameion, eis uranois, kai critefeo panton, kai pneumasim dicaiô, teteleiomenon. O texto diz, e a reunião dos primogênitos. A palavra grega aqui, protótipo, adjetivo, significa primeiros nascidos. Primeiros nascidos seriam, então, aqueles judeus da velha aliança que agora, cumprindo a promessa de Hebreus 11, agora em Cristo eles alcançaram esse cumprimento, essa promessa de estarem na presença da miríade de anjos arrolados nos céus. E aqui estão os espíritos dos justos aperfeiçoados na presença, nessa reunião festiva, que é denominada de Monte Sião, Jerusalém Celeste. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, o Banzoli afirmou que eu não tinha respondido. Ora, respondi. Lá no Antigo Testamento é fôlego, e não, no caso, espírito. Na maioria das vezes a gente concorda que se refere à vida, mas em outras ocasiões não. E é nessas ocasiões que a gente sustenta a nossa convicção de que existe, sim, uma substância incorpórea que reside dentro do homem, como Mateus 10, 28 deixou muito claro. E a promessa para o ladrão da cruz no mesmo dia. Então, em relação ao texto de Hebreus, está claro aqui que esses primogênitos que estão agora arrolados são aqueles mesmos da velha aliança, os primeiros nascidos, os primeiros tornados justos, após a ressurreição de Cristo, porque isso está exemplificado em Mateus capítulo 27. Então, seria isso. A psique, ali em Lucas capítulo 9, 25, é alma, não pode ser traduzido como vida, ou então você teria que dizer que a vida sofre dano. Em que sentido? Em que sentido a vida sofreria dano? E é usando o texto de Lucas. Lucas 12, 4 não tem nenhum problema. Lucas 12, 4, o apóstolo, o escritor Lucas apenas vai enfatizar ali a questão da vida em si, mas ele não vai trazer alma. Isso só se harmoniza ao texto. Não tem mais o que fazer, ele diz, depois de matar o corpo. Agora... A resposta agora é a réplica do Lucas, 3 minutos. Vocês viram que a minha pergunta foi sobre 1 Coríntios 15, 32, o texto que os imortalistas sempre fogem, e ele não respondeu sobre 1 Coríntios 15, 32. Então eu vou esperar que ele responda na tréplica dele, né? Porque, mais uma vez, ele não trouxe nenhuma resposta, nenhum imortalista nunca responde ao texto que eu sempre trago em todos os meus debates. Deveriam estar mais que preparados, mas nunca estão. Bom, ele citou Lucas 9, 25, que fala, porque aqui eu vou ler como é que está na NVI, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Eu fui lá no grego, enquanto ele estava falando, e não tem psique ali. Então eu não entendi realmente o argumento dele, já que ele estava falando, como ele chegou a dizer, inclusive, na vez passada, vocês podem voltar o vídeo para ver, que ele falou que a alma é danificada, né? E sendo que não tem alma ali, não tem psique no texto. Então eu realmente não entendi, o que talvez ele tenha se enganado, usado o texto errado, não sei, mas não é algo que está lá no grego. Então é realmente difícil entender por que ele usou esse texto. Agora, vamos supor que realmente o texto está falando da alma ali, realmente. Perder-se ao destruir-se a si mesmo, esteja falando da alma, da destruição da alma. Isso só comprova aquilo que eu creio, né? Que a alma é destruída mesmo, né? Tá ótimo, seria melhor ainda para mim. Eu fico feliz por isso, né? Eu gostaria, inclusive, que tivesse alma no texto desse. Então é um texto que não refuta nada. O texto está simplesmente dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o cara ser famoso, ter rico, ter riqueza, ter dinheiro e tudo mais, e perder-se ou destruir-se a si mesmo. Ou seja, simplesmente a alma dele é morta, é aniquilada. O que adiantou ele ganhar tudo isso? Né? Nada. Agora, eu gostaria de saber onde que ele arranjou nesse texto aqui uma sobrevivência da alma no estado intermediário. Eu realmente não entendi onde que ele viu isso.
nesse texto aqui? Bom, ele continua citando o texto lá, que fala que o texto diz que são os primogênitos que estão rolados nos céus. Não, o texto não diz que são os primogênitos. O texto diz cujos nomes estão rolados no céu. Por que os nomes estão lá? Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida enquanto a gente está vivo aqui na Terra. Paulo diz lá, acho que é no final da epístola dele aos Filipenses, ele fala lá de fulano de tal, cujo nome está no livro da vida. E ele não tinha morrido ainda. Então, por isso que o nome está arrolado no céu. Porque o nome está arrolado no céu enquanto a gente ainda vive. Ele não está nem falando de alma, espírito aqui, nada. Aí depois, ele continua achando que naquele texto lá que fala dos espíritos, os justos, aperfeiçoados, etc., ele continua achando que espírito ali está num sentido totalmente diferente e oposto ao do Antigo Testamento. O que é ainda mais grave quando se considera que isso contradiz o próprio autor de Hebreus. Porque eu mostrei aqui todos os textos que mostram, no mesmo capítulo ainda por cima, o mesmo capítulo que mostra que o autor de Hebreus claramente não acreditava que ele já estivesse na glória, que já tivesse obtido a concretização das promessas. Eu vou citar aqui de novo o texto. Todos eles morreram na fé, mas não obtiveram as promessas. Aí depois fala, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Quem está procurando o lugar onde ele já está? Não faz sentido. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Eles vão desejar uma pátria onde eles já estão? Que sentido faz isso? Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Como é que Deus vai preparar uma cidade se eles já estão lá? Já está preparando o lugar onde quando eles estão lá ainda. Não faz sentido nenhum. Espero que responda agora o texto de 1 Coríntios. Beleza, 3 minutos para a tréplica do Marconi. 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei com feras em Éfeso, qual ganho seria para mim se os mortos não são ressuscitados? Né? E Paulo fala isso em forma de pergunta. Qual ganho seria para mim se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Enfim, sempre quando nessas discussões, sempre o mortalista ele sempre vai utilizar a ressurreição para fazer um contraponto, para degladiar com a promessa clara de Cristo e a expectativa dos apóstolos dentro da nova aliança em relação a se encontrar com Cristo imediatamente após a morte. A perspectiva da ressurreição é a ressurreição do corpo físico. Então, 1 Coríntios inteiro, capítulo 1 Coríntios 15 inteiro está tratando da ressurreição do corpo físico. Agora, Banzoli, a partir dessa mesma preposição, usar uma pergunta, quando Paulo diz, ora, se não há ressurreição, comamos e bebamos, ali está falando da perspectiva da ressurreição do corpo físico, usar esse tipo de retórica para dizer, se Paulo está falando se Paulo está endossando a ideia de que não haveria recompensa nenhuma antes da ressurreição, por isso ele vai usar essa expressão, então, o que nós fazemos também quando Paulo diz que é melhor morrer para estar com Cristo? Ele vai usar adjetivos ali. É muito mais melhor morrer e estar com Cristo. Aí eu pergunto, qual sentido faz o apóstolo falar que é melhor morrer se ele não estivesse imediatamente após a morte com Cristo? Qual sentido faz? Uma vez que o próprio apóstolo Paulo, aquele mesmo que escreveu aí 1 Coríntios 15, ele sabia que após a morte dele, passaria séculos e séculos vindouros até Cristo voltar, conforme Efésios 2,7. Como é que alguém pode também, fazendo já uma retórica da tua pergunta, como é que alguém pode também saber que vai morrer e vai passar séculos e séculos e séculos até Cristo voltar, e aí o indivíduo ainda acha muito mais melhor partir para estar com Cristo? Então, eu vou citar o texto aqui, Filipenses 1:23, diz: Sunerhomai de gitudioten, epifimian, on eiston, analisai caisum christoinai, pologar malon crison. Tradução: e sou pressionado pelos dois lados, tendo o desejo ardente para deixar a vida e para na companhia de Cristo estar, pois isso é muito mais melhor. Uma tradução literal sintática. Aí eu pergunto, o que seria muito mais melhor para Paulo também, nesse sentido, sabendo ele que depois da morte dele iria demorar até Cristo voltar? Como é que alguém também pode achar melhor? Respondendo a partir de uma retórica também, Lucas, porque em 1 Coríntios 15, toda a argumentação de Paulo reside sobre a perspectiva da ressurreição, o que nós também coaduamos com a mesma expectativa. Nós nunca negamos que, porque é uma das 3 doutrinas mais essenciais da fé cristã, então eu e você compartilhamos dessa mesma convicção, dessa mesma expectativa. Mas a ressurreição é do corpo físico, sempre é do corpo físico. Então, usar 1 Coríntios 15, eu acho que é realmente irrelevante para essa discussão, porque ali fala da ressurreição do corpo e não do contexto da consciência da alma sobreexistindo após a morte física. Beleza, agora, Marconi, você vai fazer só perguntas. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira, né? É a terceira dele, ainda falta uma minha. Correu rápido?
Mas tudo bem, vai lá. Terceira pergunta. O tempo passa rápido. É? Não, mas eu acho que correu rápido o debate, só 1 hora ainda. Mas vai lá. Bom, a minha terceira pergunta para o Banzoli é: dentro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, de acordo com as passagens que eu quero expor aqui, e eu quero perguntar para ele, eles tinham uma expectativa de estar no momento presente com Cristo ou não? Porque nesses textos, inclusive este, Filipenses 1, 23, que eu citei, 2 Coríntios 5, versículo 8, também, permita-me ler aqui, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. O texto diz, 2 Coríntios 5, versículo 8. Pois confiamos e preferimos mais estar longe. Aqui nós temos o verbo ekdemesai. Esse verbo só aparece uma única vez no Novo Testamento e em uma tradução livre, literal, significa, o verbo significa estar longe, viajar, emigrar, estar distante, estar viajando para longe, estar fora. Então Paulo diz, pois confiamos e preferimos mais estar longe do corpo e estar presente junto ao Senhor. Proston Kyrion, estar junto na companhia do Senhor. Aí eu pergunto, como que Paulo não tinha certeza de se encontrar com Cristo se ele está falando que ele tinha desejo ardente, confiável e preferia deixar estar distante, estar longe, emigrar para longe do corpo, para estar presente com o Senhor? Essa era uma esperança do apóstolo Paulo, conforme Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8, e também o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 14, 2 Pedro 1, 14 diz, sabendo eu que é eminente apófisis, este substantivo significa afastamento, remoção, ocorre uma única vez no Novo Testamento. Deixar algo de lado, sair de algo, afastar-se, ser removido. Então o texto ficaria, sabendo eu que é eminente o afastamento, a remoção do meu tabernáculo. O contexto do tabernáculo é o próprio corpo de Pedro. Como também o nosso Senhor Jesus Cristo revelou a mim. Me esforçarei também para sempre ter lembrança dessas coisas depois da minha partida. Da partida da onde? Do tabernáculo. Pedro, então, usa o substantivo apófis para falar de algo sendo removido, de algo sendo afastado para longe do tabernáculo dele. Então, Banzoli, baseado nessa expectativa, ora, se não há estado intermediário e os santos não podem ter essa expectativa após a morte, como explicar essa expectativa de Paulo entre viver e morrer? Ele preferia achar muito mais melhor morrer para estar junto, próximo. Ali é uma preposição direcional de unidade, de companhia, de relacionamento. E todos os verbos ali estão no presente. Estar na companhia de Cristo. 2 Coríntios 5,8 fala até dele estar afastado, emigrar, viajar para longe. O verbo ali, ekdemesai, ele significa algo distante, estando longe do corpo para estar junto da companhia do Senhor. É até gramaticalmente um texto parecido com Filipenses 1, 23. E 2 Pedro 1, 14, Pedro também tinha a expectativa, pois ele disse que Jesus revelou a ele, é eminente o afastamento do meu tabernáculo. Algo é afastado e não o próprio corpo. Ora, se o tabernáculo é a própria alma vivente, como que eu posso entender esse afastado? A esperança dos apóstolos era essa ou não? Beleza, 5 minutos para a resposta, Lucas. Bom, vocês viram que, de novo, ele deu uma esquivada de 1 Coríntios 15. Os mortalistas, aliás, eles parecem o carinha lá do Matrix Evolution, tentando escapar de 1 Coríntios 15, assim. Falou que não era relevante o texto. Basicamente, respondeu apenas citando outro texto, o texto lá de 2 Coríntios 5:8, que eu vou comentar. Mas vamos lá, primeiro, só para reforçar o argumento lá de 1 Coríntios 15, 32, e aí vocês vejam se é relevante ou não. Paulo fala que se não há ressurreição, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, viva de uma forma hedonista, tudo faz, né? Viva no pecado mesmo, que não faz diferença. Morreu, acabou tudo para sempre. Essa é a lógica aqui. Agora, se é uma alma que sobrevive fora do corpo, por que ele diria isso? Não iria valer a pena viver para Deus, mesmo se não houvesse a ressurreição, já que a alma ficaria na presença de Deus para sempre, que é exatamente o que ele acabou de dizer aqui. Então não dá para falar que o texto não é relevante. Claro que o texto está falando da ressurreição do corpo, mas porque não existe uma alma que sobrevive ao corpo, a morte do corpo. Então é lógico que esse texto é o fatality total que refuta eles. Inclusive eu vou fazer no meu canal ainda um compilado só de citações de debates meus, onde eu cito esse texto e os mortalistas nunca respondem ao mesmo, ou dão respostas extremamente confusas e duvidosas. Pause meu tempo, por favor, que eu vou compartilhar a tela sobre isso, por favor. Pode colocar, por favor? Certo. Esse texto é um texto que eu já esperava que ele citasse, né? Inclusive ele já citou esse texto aqui, então não vou precisar ler de novo. Vamos fazer uma exegese versículo por versículo para ver o que Paulo estava querendo dizer aqui. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo
se Deus fizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Será que Paulo estava falando sobre ter a casa terrestre destruída por um guindaste? O que é essa casa não feita por mãos que Paulo se refere? Aí a gente vai ver a resposta lá, o autor de Hebreus vai falar que Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Então, a linguagem que Paulo usa aqui de casa, Paulo não estava preocupado com a nossa casa literal, né? Ele estava preocupado aqui com o corpo, ele estava falando da morte do corpo físico. Então, aqui, inclusive isso eu acho que o próprio Marlone reconheceu. Então, quando ele fala, temos um edifício, se a nossa casa for destruída, temos um edifício, ele está falando sobre ter um corpo futuro da ressurreição, ou seja, você morre fisicamente nesse corpo, esse corpo se desfaz, mas você vai ter o corpo futuro da ressurreição, por isso que ele faz a comparação entre a casa e o edifício é superior. Aí ele vai dizer, aliás, aqui é o comentário que eu fiz, essa mesma expressão, casa não feita por mãos humanas, só aparece uma vez fora de 2 Coríntios 5:1, é o texto que Jesus fala que edificaria uma casa não feita por mãos humanas, que falava do templo do seu próprio corpo. Então, casa terrestre que se desfaz é o corpo presente que morre. Edifício não feito por mãos, o corpo futuro da ressurreição. Ele continua. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ele usa a linguagem aqui, revestidos. Né? Agora, é estranho ele falar sobre estar indo para o céu, né? Porque alguém que fala que vai para o céu, fala, vou entrar no céu, chegar no céu, ir para o céu. Ele não fala desse jeito, ele fala assim, revestido de uma habitação, que não fala que é no céu, mas do céu. Então, o que é esse revestir? O próprio Paulo já tinha explicado para os coríntios o que é esse revestir na primeira carta para eles. 1 Coríntios 15, 53, 54, que é necessário, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Aí ele fala, quando o que é mortal, o que é corruptível se revestir de corruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Então, quando Paulo está falando sobre ser revestido de uma nova habitação, que é do céu e não do céu, ele se referia ao seu desejo de obter o corpo da ressurreição, que é justamente isso que Paulo se referia quando falava, quando usava a linguagem do revestir, ainda mais nesse contexto escatológico, e não sobre viver sem um corpo em um estado intermediário, não tem nada a ver com uma alma fora do corpo, mas os moralistas nunca citam esses textos iniciais, né? Eles vão direto como se o verso 8 tivesse caído de paraquedas na perícope, né? Aí ele continua, verso 3, se todavia, estando vestidos, não formos achados luz. Então, aqui, se o revestir se refere ao corpo da ressurreição, o vestido só pode se referir ao nosso corpo atual. Então, quando ele fala, se estando vestidos ou formos achados luz, ele está estabelecendo a condição pela qual a gente vai alcançar esse revestimento do qual ele falou no verso anterior, ou seja, o corpo imperecível. Essa condição é de não ser achado nu. Essa linguagem de não ser achado nu é a mesma linguagem que Deus vai falar lá para Adão e Eva, no jardim da queda, né? E também para a igreja de Laodiceia, veja que você está pobre, que é nu, etc. Então, é uma linguagem para se referir ao pecado. E aí ele continua, verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É aqui que acaba totalmente com a teoria da sobrevivência da alma. Porque que tabernáculo é esse? É o mesmo tabernáculo, inclusive, o próprio Marlon citou, que Pedro fala lá, em 2 Pedro 1,14, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Agora, se esse tabernáculo se refere a esse corpo, o que qualquer imortalista do mundo diria em seguida? Claro que eles diriam para ele que esperaria estar com o Senhor fora do corpo, que é exatamente o que o Marlone também entende, que Paulo disse no verso 8. Mas Paulo diz... Acabou o tempo? Acabou. Tá bom. Depois eu continuo, então. Agora 3 minutos para... né? Vai lá. Olha, fazer uma breve análise gramatical aqui do texto. O verso 6 diz: Faruntes, un pantote caedotes roti ekdontes, en demontes en tu somati ekdemomen. Tendo confiança, portanto, sempre. Portanto, é uma conjunção conclusiva. A conjunção conclusiva, dentro de uma perícope, ela atua para trazer, no discurso que se segue, que acompanha a oração anterior, uma conclusão. Aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Portanto, Paulo está concluindo, a partir do verso 6, aquilo que ele falou anteriormente. Ele não pode estar usando a expressão verbo revestido, que está no aorista infinitivo, ele não pode estar se referindo a isso para fazer menção à ideia da glorificação, da imortalidade, da ressurreição, conforme 1 Coríntios 15. Então ele sai do verbo aqui, do aorista infinitivo aqui, e vai lá para 1 Coríntios 15. Mas vamos analisar o contexto a partir do contexto imediato. Este verbo, sermos revestidos, caigar em tuto externa,
Stenaxomentum, oikoterion, remontu ex uranu, ependissas fai, epipofuntis. Pois também nisto gememos, desejando ser revestidos. Olha aqui, ó, ependissas fai, de nossa morada no céu. De nossa morada no céu. Então, esse revestido não é revestido do corpo glorificado, dando a entender aqui a ressurreição do último dia. O texto é claro, olha onde o verbo é aplicado. Desejando ser revestidos de nossa habitação que é do céu. Então, Paulo usa essa figura de linguagem revestido, que nada mais é do que vestido, se verbo significa vestir-se da nossa morada que é do céu. A nossa morada que é do céu. E aí, na sequência, ele diz, porque nós também gememos, etc, etc. E quando chega no verso 6, ele vai trazer a conjunção uno, que é uma conjunção conclusiva, concluindo toda a sua oração. E aí, se aqui ele está falando da ressurreição, Lucas, olha que se torna realmente algo totalmente medonho, porque o verso 8 diz, pois confiamos e preferimos mais estar longe, emigrar, estar distante do corpo, para estar presente com o Senhor. Se ele está falando do revestimento por meio da ressurreição, a ressurreição acontecerá no corpo ou fora do corpo, conforme o texto aqui, ó. Está longe do corpo. Como é que alguém pode ressuscitar? Fora e distante do corpo. Lembrando, ekdemesai é um verbo que ocorre uma única vez no Novo Testamento e se refere a estar fora, emigrar, partir para longe, viajar para distante, estar distante de casa. Então, Paulo está concluindo aqui o seu discurso no texto de 2 Coríntios. 2 Pedro 1, versículo 14, que não deu tempo dele responder, eu entendo, por conta do tempo, lá Pedro usa o substantivo apófisis para falar de algo que é removido, é levado para distante também, sendo semanticamente muito parecido com o verbo utilizado por Paulo. Em Filipenses 1:23, é claro, entre morrer e viver, Paulo desejava o quê? Achava muito mais melhor, adjetivo de extensão numeral, muito mais melhor morrer para estar na companhia do Senhor. É nisso que eu creio também. Isaías, coloca na tela, por favor. E só antes de contar meu tempo, só avisar uma coisa. Como eu vou ter a minha resposta e depois a pergunta, tem 3 minutos, avisa quando faltar uns 15 segundos, porque a minha pergunta vai ser muito simples e objetiva, não vou precisar usar quase nada. Tá, tudo bem, tá na tela aí. Tá, certo. Deixa eu só continuar onde eu estava aqui. Tá, eu vou continuar onde eu estava, porque já responde tudo aquilo que eu tinha falado. Então, vamos lá. Essa parte aqui é exatamente aquilo que refuta tudo aquilo que o Marconi falou aqui. Porque ele diz, gememos carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Então, se o despidos é realmente a morte, o que a gente esperaria que ele falasse logo em seguida? Que você deixou o corpo, então você vai estar na presença de Deus imediato. É isso que ele diz, é isso que Paulo diz? É claro que não, ele vai falar expressamente o contrário. Ele diz que não quer ser despidos, mas revestido. E a gente já viu que revestido se refere justamente à ressurreição, e ele não comentou a parte do revestido. Agora, vamos lá. Se vestido diz respeito ao corpo mortal atual e revestido ao corpo mortal da ressurreição, como a gente já demonstrou, o que então é ser despido? É simplesmente não estar com corpo nenhum. Agora, se a ausência de corpo implica na sobrevivência da alma, na presença do Senhor, que é a visão que ele tem, por que então Paulo disse que não desejava isso? Será que ele não desejava estar com o Senhor? Né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Agora, se a ausência de corpo, que é justamente aquilo que ele argumentou aqui, né? Ele acha que a ausência do corpo é uma alma fora do corpo, fantasmagórica. Não. A ausência de corpo é simplesmente um estado sem vida, sem existência. Aí sim faz sentido o que Paulo disse. Porque é somente nesse caso que faria sentido Paulo falar que não deseja ser despido. Porque ele não deseja deixar de existir. Isso por si só, ninguém vai desejar isso. O que ele desejava era ser revestido, ou seja, alcançar o estado posterior da ressurreição. É justamente por isso que Paulo fala desses termos. É somente na ressurreição que Paulo voltaria à vida para estar com o Senhor. Então, a não ser que você defenda que Paulo não desejava estar com o Senhor da forma incorpórea, como uma alma fantasmagórica, não tem como você usar esse texto contra a gente. Esse texto é fulminante contra vocês mesmos. Olha o que ele vai dizer, o que eu vou comentar aqui. Se o despido se refere a uma condição em que o espírito se encontra no paraíso, por que Paulo foi tão enfático em dizer que não queria estar despido? Na ótica mortalista, isso faz todo sentido, porque ninguém desejaria morrer só para deixar de existir. Quem morre, morre esperando o que vem depois disso, a ressurreição. É por isso que Paulo não queria ser despido, mas revestido. Então, para resumir, Paulo não desejava morrer para estar presente com Cristo em um estado intermediário, mas para estar com Cristo na ressurreição. É isso que todo o contexto indica. Então, no verso 8, de fato, ele está concluindo, mas ele está concluindo o pensamento lógico que ele vai desenvolvendo desde o início.
Esse pensamento lógico que ele desenvolve é todo ele, é para a gente entender que a gente vai estar com Cristo na ressurreição, e não no estado intermediário, não fora do corpo. Então, como é que pode Paulo concluir com uma coisa que se opõe à lógica que ele estava colocando ao longo de todo o capítulo? Não faz nenhum sentido isso. Então, quando Paulo diz, verso 8, desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor, ele não falava sobre habitar com o Senhor sem corpo nenhum, mas sobre deixar este corpo presente, que é mortal e corruptível, para habitar com o Senhor no futuro, corpo imortal e incorruptível. No meu livro, inclusive, eu coloco essa tabelinha aí, para quem quiser colocar e entender melhor a lógica que Paulo usa. Bom, aí ele continua, mais texto aqui. Verso 4, ele vai continuar. Para que o mortal seja absorvido pela vida. É a mesma coisa que Paulo tinha dito para eles na primeira carta a eles. Por isso que eu falo, Paulo estava apenas retomando pontos que os coríntios já entendiam. Porque ele falou lá que a morte será destruída pela vitória. Qual o contexto? Onde está? E que contexto é a morte destruída pela vitória? Um contexto justamente da ressurreição, que é justamente quando Paulo fala da linguagem do revestir, o que é mortal, ser revestido de mortalidade, assim por diante. Precisa ser mais claro do que isso, para mostrar que Paulo está falando de fato da ressurreição aqui, e não de uma alma fantasmagórica. Aí ele continua, gememos carregados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Compara isso que Paulo escreveu aqui com o que Paulo falou aos romanos. Mas até que nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É só fazer uma comparação entre uma perícope e outra, você vê que Paulo está falando da mesma coisa. E em Romanos 8:23 é explícito em dizer que é justamente a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição. Então, Paulo queria morrer porque ele sabia que na ressurreição estaria com o Senhor, e não porque ele pensasse estar com o Senhor na condição de despido, ou ser sem o corpo. A sensação de algo imediato se dá justamente pela ausência de tempo entre a morte e a ressurreição, na perspectiva de quem morreu e já não existe, porque essa pessoa não existe, então óbvio que o tempo não passa mais para ela. Então, o autor de Hebreus, por exemplo, ele fala, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então parece aqui que o juízo ocorre imediatamente após a morte, exatamente como a linguagem lá do partir, estar com Cristo, ausente do corpo, presente com Cristo, etc. No entanto, o ensino bíblico unânime é que o juízo só acontece na segunda vinda de Cristo. Está lá em Mateus 25:31, não vou ler todos esses textos, Atos 7:31, que fala que há um dia que há de julgar o mundo, etc. Segunda Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e por seu reino. Então, cada pessoa é julgada apenas uma única vez, e esse julgamento acontece na segunda vinda de Cristo, que é o mesmo momento da ressurreição, conforme está lá em 1 Coríntios 15:22-23. Mesmo assim, o autor de Hebreus diz que depois da morte vem o juízo, porque não existe lapso de tempo na perspectiva de quem morre. Ele poderia ter dito, morreu, vem o céu, vem o inferno, vem lá milhares de anos intercedendo por sei lá quem. Não, ele fala, morreu, vem o juízo, ainda que o juízo levasse milênios depois na volta de Jesus e na ressurreição. É a mesma lógica que Paulo usa ali no texto de... Acho que agora falta... O Eric, esse aí é o tempo da pergunta já, né? Sim, certo. Então eu vou fazer a minha pergunta. Então, só para entender essa lógica, tudo isso acontece por causa da falta de passagem de tempo na perspectiva de quem morre. A pergunta, deixa eu achar aqui a pergunta, peraí. Eu estou meio perdido aqui, deixa eu separar. Sim. Tá lá, a terceira pergunta minha é baseada em João 14:2-3. Vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, baseado nesse texto, quando é que os discípulos estariam na presença do Senhor? Quando a alma deles saísse do corpo e fosse para a presença de Deus, ou só quando Jesus voltasse para tomar eles? Marconi, 5 minutos para a resposta. Então, Isaías, na última fala, na fala final aí do Gonçalo, ele diz que entre o lapso de tempo de morte e ressurreição, isso não existe essa consciência de tempo após a morte. Não é isso que Efésios 2:7 diz. Seria a única tentativa dele salvar. O que Paulo quis dizer ali em 2 Coríntios 5:8? Estando longe do corpo para estar na companhia do Senhor. Ali não pode se falar, se interpretar como uma perspectiva de Paulo da ressurreição. Ele está falando de estar distante do corpo. E a ressurreição, lembrando mais uma vez, é do corpo, é ele quem defende isso. E Efésios 2:7, o texto diz assim, para que mostrasse nos séculos que estão por vir a extraordinária riqueza da graça dele em bondade sobre nós em Cristo Jesus. Paulo sabia que após a morte dele, conforme Atos 20, versículo 29, ele diz que morreria, ele sabia que ele ia morrer. Ele diz aqui em Efésios 2:7 que depois da partida dele, a graça de Deus continuaria a se propagar, a se manifestar, a se difundir
pelos séculos dos séculos vindouros. A gente entende que séculos aqui, aiossi, tois e perromenos, se refere a muitos e muitos anos. Coloque anos aí. Então, Paulo sabia que a graça de Deus continuaria atuando para a humanidade, em bondade sobre eles, para a salvação da humanidade por largos e largos anos, por séculos, no plural. Então, não existe essa ideia de que Paulo não tinha consciência, por isso ele está falando lá da ressurreição. O que o texto diz é, portanto, confiamos e desejamos estar presentes junto com o Senhor, deixar o corpo, estar distante do corpo, ir para longe para estar na presença do Senhor. E o verbo revestir lá, é muito claro, em 2 Coríntios 5, é revestir-se da nossa morada que é do céu. O despir ali, que ele contestou, seria, no caso, Paulo diz, vou colocar no texto de novo, Paulo então vai dizer, porque nós que estamos nesse tabernáculo gememos sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, de fato está falando da morte, mas revestidos, não porque queremos ser despidos, ele está falando, olha, nós não estamos, o meu discurso não se baseia no expectativa que eu quero morrer, mas que eu quero ser revestido. Da onde? O verbo ependissas pai aparece no versículo 2 e se refere à nossa morada, que é no céu, certo? Então, é nesse sentido que você aplica aqui o verbo e não a 1 Coríntios 15. Isso a gente entende como critério de interpretação contextual imediato, para depois você ir para um cumulativo, para você ir para o contexto acumulativo. No caso, desde que 2 Coríntios 5, versos de 1 a 8, explique-se a si mesmo. E lembrando que Paulo vai trazer ali uma conjunção explicativa. Portanto, tendo confiança sempre, sabendo que, estando presentes no corpo, estamos distante do Senhor, pois andamos por fé e não por vista, enfim. E aí vem a sequência. Então, a pergunta do Banzoli é em relação a João capítulo 14. Mais uma vez, o texto está falando, sim, da perspectiva da ressurreição. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu vou e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, aqui está falando mais uma vez só da perspectiva da ressurreição. Ele está falando, a casa do meu pai é muito morada. Quando eu voltar, a segunda vinda dele, ele ressuscitará os santos, os apóstolos que estão no contexto aqui, para estar na presença dele. Isso não anula, irmãos, a certeza de que os apóstolos também tinham. Por quê? Porque Pedro, em sua segunda carta, vai falar que tinha a certeza de que em breve tempo era iminente o afastamento, a remoção do tabernáculo dele. O que isso quer dizer? Se não há um encontro imediato, consciente, após a morte do corpo físico. E Pedro estava dentro desse contexto aqui, ouvindo essa promessa de Cristo. Paulo também, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, o texto supracitado aqui, que em relação à ressurreição, mas ele também tinha expectativa de morrer para estar na companhia do Senhor. Os verbos ali da perícope de Filipenses 1:23 estão no presente, para estar junto com o Senhor, e a preposição é a preposição de companhia, de relacionamento. Ora, não, e ele ainda considera isso muito mais melhor. Ele também diz, inclusive, que se ele foi ao paraíso, se no corpo não sei, ele diz, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Então, só para finalizar o meu tempo, permita-me citar aqui também o apóstolo falando dessa realidade, de que existe sim uma substância incorpórea e material que reside no íntimo do homem. 2 Coríntios 12, ele diz, conheço um homem, Cristo, falando na terceira pessoa dele mesmo, que há 14 anos, se em corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Esse se é uma conjunção de possibilidade circunstancial condicional. Ora, só a hipótese que ele levanta aqui, se ele não sabe se foi em corpo ou fora do corpo, já admite essa verdade que outrora nós sempre defendemos, que existe sim uma substância imaterial que reside no homem. E outra, no verso 4 ele diz, foi arrebatado ao paraíso. O verbo aqui é erpague, ocorre 18 vezes no Novo Testamento, e sempre se refere a uma mudança direcional, geográfica, de lugar para lugar, e nunca a um arrebatamento de sentido nesse caso. Se ele me mostrar, eu paro de usar a passagem. Beleza. 3 minutos agora para a réplica do Lucas. Bom, ele falou que se eu mostrar, ele para de usar a passagem. Então vamos mostrar. Judas 21:22. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salve-os, arrebatando-os da harpazo do fogo. Só que ele está querendo dizer que é para a gente dar uma de bombeiro e tirar as pessoas do fogo, literalmente. João 10:28. Meu pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar harpazo da mão do pai. Só que os discípulos estavam fisicamente nas mãos do pai e alguém queria literalmente arrebatá-los ali. Né? Lógico que não. É óbvio que essa palavra também podia ser usada no sentido que não era literal e que não era físico. Então, você falou que não vai mais usar, então eu espero que não use mesmo. Vamos ver se vai cumprir com a palavra. Bom, eu mostrei com o texto de Hebreus que ele não comentou que não existe lapso de tempo na perspectiva de que morre, porque ele falou, depois da morte vem o juízo.
Entretanto, eu mostrei que na perspectiva que depois da morte que o juízo só acontece na segunda vinda de Cristo, que é o mesmo momento da ressurreição dos mortos. Então pode ter passado milhares de anos para alguém que morreu, que mesmo assim, na perspectiva de alguém que morreu, não passou nada. Você morre e ressuscita com um abrir e piscar de olhos, mesmo que tenha se passado milhares de anos na Terra. Ele não comentou esse versículo, porque é impossível refutar as dúzias de textos bíblicos que falam disso explicitamente na Bíblia, relacionado à doutrina do juízo. Não tem como. Aí ele foi apelar para um texto lá de Efésios, que fala para que mostrassem os séculos que estão por vir. Óbvio, Paulo sabia que a vida na Terra continuaria. Os séculos continuariam passando. Ele não está falando na perspectiva de alguém que está morto. Óbvio que o tempo não pode passar para alguém que está morto. Né? O próprio Einstein já provou que o tempo é relativo. Ou então, não precisa nem chegar tão longe. Né? Você não precisa entender teoria de relatividade. Pega alguém que dorme. Todo mundo dorme. Né? Quando você dorme, passa 10 horas dormindo. Quando você acorda, parece que se passaram 10 horas. Né? Claro que não, parece que passou muito menos. Alguém que passou 20 anos em coma e depois despertou. Ele vai pensar que passou 20 anos? Claro que não. Se mesmo a gente vivo, ainda assim, existe essa diferença no lapso de perspectiva de passagem de tempo, imagina para alguém que morreu e não existe mais. Como é que vai passar tempo para ele? Impossível. É disso que eu estou falando. Aí ele falou, não porque não queremos ser despidos, mas revestidos. Ele falou, insiste que o revestir aqui não tem nada a ver com a ressurreição, não tem como, cara, eu mostrei todos os textos lá, 1 Coríntios 15, que Paulo usa em todo o tempo, em 2 Coríntios 5, a mesma linguagem que ele usou em 1 Coríntios 15. E 1 Coríntios 15 está apontando o tempo inteiro para a ressurreição. Como é que pode Paulo usar a mesma linguagem para querer dizer o inverso aqui? Não faz o menor sentido. Eu mostrei ainda que, por exemplo, que além da linguagem do revestir se aplicar à ressurreição, Paulo diz também que o mortal seria absorvido pela vida na ressurreição, na outra carta. E depois também mostrou que quando ele fala lá do penhor do Espírito e tudo mais, ele também estava falando da ressurreição. E quer dizer, nas outras cartas ele sempre se refere à ressurreição usando essa mesma linguagem. Aí chega nessa aqui, não, quer saber? Eu vou falar de uma alma fantasmagórica que sai do corpo. Que lógica que tem isso? Entendeu? Isso aqui é o inverso da exegese. O que consiste a exegese? Exegese é você interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. Ele não está fazendo isso, ele está querendo tirar do contexto dos textos bíblicos. Sobre o texto lá que eu citei, tenho 5 segundos para isso, mas o texto, em momento nenhum, vamos ler o texto de novo, voltarei e os levarei para mim. Ele falou que o texto fala da ressurreição. Então, como é que os apóstolos já estariam com Deus no céu antes disso, se você mesmo diz que o texto está falando da ressurreição? Beleza. Tréplica agora 3 minutos, Marconi. E já vai para o final. Bom, ele diz que a raiz primária, erpatso, que o texto aqui, erpagê, de fato, ele diz que se refere a arrebatamento de sentido. Aonde, Lucas? Judas 1,25 não fala de arrebatamento de sentido. Portanto, o que Paulo está deixando claro aqui é, se no corpo ou se fora do corpo, ele mesmo não sabe. Ele deixa em aberto. Ele abre uma possibilidade, repito, eite equitustus somatus oquiuidas, rofels, uranu. Se em corpo ou se fora do corpo, não sei, é Deus que sabe. Ele está dando a possibilidade de ele ter sido arrebatado. O verbo arrebatado significa agarrar, tomar com força, arrancar. E em todas as ocorrências se refere, de fato, à mudança de uma direção geográfica ao movimento de um corpo de uma certa circunstância geográfica para outra, e nunca arrebatamento de sentido. Talvez os textos que vocês poderiam utilizar aí, baseado apenas na tradução do português, seria Apocalipse 1,10. E eu, João, fui arrebatado no dia do Senhor. Mas nem isso ajuda, porque a gente sabe ali que o verbo ali não é arrebatado. O verbo é outro no grego, que significa estive eu, que vem de gnomai. Estive eu em espírito no dia do Senhor. A mesma coisa também acontece com Apocalipse 4:2. Ou seja, arpagê sempre se refere a arrancar algo, tirar algo, e não a arrebatamento de sentido. Porque a única explicação possível para fugir do impacto do texto seria dizer que aqui é arrebatamento de sentido. E Paulo não teve os seus sentidos arrebatados nesse texto. O texto é claro. Ele disse se no corpo não sabia, se fora do corpo também não sabia. Deus o sabe. Ele só sabe que ele foi arpagê, arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito falar. E repito, João capítulo 14 está falando da vinda de Cristo, que é a sua segunda vinda, mediante a ressurreição. Então, o encontro dos apóstolos com Cristo ali na passagem reflete o encontro deles ressurretos na presença do Senhor. Mas isso, repito, em nada, usar a doutrina da ressurreição, a expectativa, a virtude da ressurreição, que eu creio também, igual você, Banzoni, usar isso para degladiar e fazer um contraponto, tentar subverter a noção, a realidade, a expectativa que os santos também tinham por meio do discurso de Jesus e da promessa de Cristo,
no caso, é trivial. Eu diria trivial, por quê? Porque você está usando a verdade da ressurreição para tentar inibir, limitar e acabar descreditando, desconstruindo algo que também está claro, implícito no Novo Testamento. Jesus prometeu para o ladrão da cruz que ele estaria no mesmo dia com ele no paraíso. Jesus diz que o homem pode matar o corpo, naquele contexto de Mateus 10, para consolar e reanimar os discípulos a não temerem as consequências e retaliações mediante ao seu ministério, ao ministério dos 12. E ele diz que a alma o homem não pode matar. Então a alma ali tem que ser, no caso, uma substância incorpórea, uma substância, uma entidade material que reside dentro do homem. E nas várias passagens que eu citei aqui, Filipenses 23, enfim, a esperança dos apóstolos, não só dos apóstolos, dos pais da igreja também. Obviamente não vai dar tempo de eu citar aqui. Então vamos lá. Tem 5 minutos agora para o Marconi fazer as considerações finais, depois 5 minutos para o Lucas, aí a gente encerra. Pode falar, Marconi. Vou até botar aqui diferente. Pegando um recorte que eu fiz no final da minha fala, não só os apóstolos, como já foi supracitado aqui, não só eles tinham essa expectativa de se encontrar com Cristo imediatamente após a morte. Paulo, o apóstolo Pedro, Jesus prometeu isso para o ladrão da cruz. Há essa promessa clara no Novo Testamento. Não só eles, mas os cristãos que aprenderam diretamente dos apóstolos. Me refiro à patrística do primeiro século, segundo século, primeira e segunda geração. Os primeiros cristãos acreditavam piamente que imediatamente após a morte eles estariam com o Senhor. Clemente de Roma, ele foi aluno do apóstolo Paulo. Longe de mim afirmar que ele aprendeu errado. Um homem cujo nome já estava no livro da vida e era companheiro missionário do apóstolo Paulo, conforme Filipenses 4:2. Eu acho extremamente difícil afirmar que Clemente está equivocado quando ele foi aluno do apóstolo Paulo. Na sua epístola aos Coríntios, capítulo 5, versos 4 e 7, ele diz: fixemos nossos olhos sobre os valorosos apóstolos, Pedro, que por ciúme justo não suportou apenas umas ou duas mais numerosas provas, e depois de assim render testemunho, chegou ao merecido lugar de glória. E por ciúme de discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência, 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu também a ilustre glória por sua fé, ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi buscar o lugar santo. Ele se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Pedro e Paulo, de acordo com Clemente, já estavam no lugar que eles pertencem, no lugar santo. Deixaram o mundo. O prestigiado Clemente, aí tem um comentário meu, que não vou comentar aqui para não ser exaustivo. Também Policarpo, esse foi aluno do apóstolo João, viveu entre 69 e 150. Na sua epístola aos Filipenses, capítulo 9, ele diz: exorto-vos, pois, a obedecer e exercitar toda a paciência. A que vistes com os vossos olhos, não somente nos bem-aventurados Inácio, Rufo e Zósimo, mas também outros dos vossos e no próprio Paulo e nos demais apóstolos, persuadidos que não correram em vão, mas na fé e na justiça, e que já estão no lugar que lhes é devido, junto ao Senhor. Já estão, o verbo está no presente. E aí nós temos também Inácio de Antioquia, primeiro século, aluno do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Esse escreveu a sua carta aos Romanos e vai falar ali, trazer expressões claras: de nada me valerão os confins do mundo e os remos deste século. Maravilhoso é para mim morrer com Jesus Cristo, mais do que reinar até os confins da terra. A ele é que procuro, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Aguarda-me o meu nascimento. Perdoa-me, irmãos. Não querais impedir-me de viver, mas não querais que eu morra. Permitir que eu receba luz pura. Quando lá eu chegar, serei homem. Permitir que seja imitador do sofrimento de meu Deus. Ora, o livro de Antioquia, aqui, para Inácio, a morte era uma entrada para a verdadeira vida. Pois quando estava prestes a ser martirizado em Roma, ele exorta os seus ouvintes a não o livrarem do suplício. Pelo contrário, ele espontaneamente queria provar a morte por Cristo, na expectativa de encontrar-se com o que ele descreve como viver. E é digno de nota que ele contrasta a morte como meio de viver e continuar vivendo como uma morte. Tamanha era a obstinação do santo pelo martírio, pela expectativa de se encontrar com o Senhor. Ele também diz a mesma coisa na Epístola aos Romanos, capítulo 6, mas eu quero usar essa passagem que eu acho interessante, que é a Epístola de Inácio aos Esminiotas, capítulo 2. Ele diz, verso 1, tudo isso padeceu por nossa causa, para obtermos salvação. Padeceu de fato, como também de fato ressuscitou a si próprio. Não padecendo só aparentemente, como afirmam alguns infiéis. Eles é que só vivem aparentemente, e conforme pensam, também lhes sucederá. Não terão corpo e se assemelharão aos demônios. No texto acima,
Não existe dúvida que o bispo de Esmina acreditava sim na existência da alma, mesmo após a morte física, pois criticando os agnósticos, ele afirmava que Jesus não veio em carne. Ele declara que serão estes, aqueles que declaram que Jesus não veio em carne, os gnósticos, ele diz que estes serão estes inimigos da fé, um dia não terão corpos e serão semelhantes aos demônios. Também, Justino Marte, início do segundo século, diz a mesma coisa. Não vai dar tempo de eu citar aqui, mas enfim, essa era a esperança. Irineu de Lyon, que foi aluno do apóstolo, que foi aluno do bispo Policarpo, que por sua vez foi aluno do apóstolo João. Primeira e segunda geração, parecia haver um consenso em relação a essa expectativa destes homens que viveram. E o martírio deles, o testemunho deles, prova muito bem o comprometimento com a verdade. Agora, afirmar que essas pessoas que tiveram ligação direta ou indireta com os apóstolos estavam todos equivocados, por favor, né? Aí é complicado. Eu não daria esse salto quântico de fé para negar o testemunho desses homens que deixaram um legado realmente para toda a igreja. E tiveram um enorme papel aí na preservação do cânone bíblico. Enfim, o Novo Testamento é claro. Pedro desejava ser removido do seu tabernáculo para encontrar-se com o Senhor. Paulo desejava morrer para estar na presença do Senhor. Isso ficou muito claro aqui. E Jesus prometeu para o lado da cruz: em verdade, eu te digo, hoje comigo estarás no meu paraíso. E eu tenho até um artigo lá que refuta a tese do Rodrigo Silva em relação àquela vírgula depois do advérbio de tempo sempre, uma vez que no Código Vaticano há muitas sinais, pontuações inconscientes que não são intencionais dos escritores do Código Vaticano. Tá certo. Marconi, Lucas, tem 5 minutos aí para suas considerações finais. Certo. Bom, para quem quiser ver uma refutação a todos os textos que ele citou aí, nas considerações finais dele, sobre pais da igreja, Inácio, Policarpo, etc., leia o meu livro, Os Pais da Igreja contra a Imortalidade da Alma, que eu escrevi há uns anos atrás. Ali, tudo que ele citou já está refutado, então eu vou continuar me concentrando aqui no que a Bíblia diz, que é a temática principal desse debate. Bom, eu não usei o texto de Judas que ele citou lá para falar de arrebatamento de sentidos. Foi você que disse que sempre que essa palavra aparece na Bíblia se refere a algo físico, literal e geográfico. Foi exatamente o que você disse. E eu mostrei textos que claramente não têm esse significado literal, físico e geográfico. Ou seja, ele tinha feito um desafio antes e mudou a natureza do desafio depois da minha refutação. Isso daí, enfim, que o leitor chega a essas próprias conclusões. Se no corpo ou fora do corpo, ele continua usando esse texto aí, né? Ele acha que fora do corpo é uma alma, que sai do corpo necessariamente, como se não pudesse ser outra coisa. Tem vários textos, esse é um clássico problema de se usar o tipo de mentalidade grega platônica para se interpretar a Bíblia. Né? Você usa as lentes gregas para interpretar a Bíblia, você vai chegar a um monte de maluquice. Por exemplo, 1 Coríntios 6,18, fuja da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Será que quem comete esses outros pecados, na verdade, não é o corpo dela que cometeu, né? A alma saiu do corpo, fantasminha, camarada, e foi lá e pecou nessa condição desencarnada? Lógico que não, né? Mas é o significado que a gente chegaria se a gente fosse interpretar a Bíblia com as lentes gregas, que ele faz. Colossenses 2,5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Será que Paulo fazia uma viagem astral assim, ele ia ver lá as cultos lá da igreja lá de Colossenses, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é inacreditável, é exatamente aquilo que eu sempre falo. Se você vai interpretar a Bíblia com as lentes do paganismo, você vai chegar em um monte de maluquice. Tipo que nem Paulo estava fazendo uma viagem astral lá quando foi arrebatado ao paraíso, e também que ele pecava fora do corpo também, como uma alma imortal e corpórea, lá em 1 Coríntios 6,18 e também em Colossenses 2,5. Por isso a gente tem que pegar o significado de alma que a Bíblia traz. Ele em momento nenhum provou que a Bíblia traz esse significado. Todos os textos que ele trouxe aqui, todos, um a um, foram rebatidos e refutados exegeticamente. Inclusive, Tiago disse em Tiago 2,26 que o corpo sem espírito está morto. Então, como é que pode a alma ou o espírito, que para ele é a mesma coisa, ter saído do corpo para ir ter essas revelações, se a própria Bíblia diz que nessa condição o corpo sem espírito está morto? Então Paulo teria que ter morrido, então, e aí voltou e ressuscitou. Qual o texto que diz uma coisa dessas, né? É um absurdo. E aí a Bíblia vai falar várias e várias vezes de arrebatamento de sentidos. Não vou ler o texto aqui porque eu tenho pouco tempo, mas, por exemplo, vai falar Pedro em Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um vaso, grande lençol, etc. Atos 11:5. Não sabia o que era real, o que se fazia por meio do anjo, mas julgava que era uma visão, Atos 12:9. Aí Paulo, inclusive, disse que passaria as visões e revelações do Senhor, 2 Coríntios 12:1. E tem outros textos lá, Ezequiel 11:1, Ezequiel 11:24, e outros textos que explicam esse significado.
Quando Paulo fala, não tenho dúvida se estava fora do corpo ou não, a dúvida dele não era se a alma fantasmagórica dele saiu do corpo e foi lá para o céu, ou se ele estava fisicamente, mas sim se ele foi lá literalmente para o céu, corporamente, fisicamente, realmente, Deus tirou ele geograficamente da terra e colocou no céu, ou se ele teve apenas um arrebatamento de sentidos e se viu no céu. Aí ele vai falar, não, a harpazo nunca aparece sem ser no sentido geográfico, literal. Eu mostrei textos onde é exatamente o contrário, né, daquilo que ele tinha afirmado. Deixa eu ver aqui. Ele também falou que, é curioso isso, né? Eles dizem que o nosso verdadeiro eu é a alma, né? Mas quando tem um versículo daqueles que eu citei lá, que os discípulos só estariam com Cristo depois que Jesus voltasse, aí o texto está falando só do corpo e não da alma, né? Olha que bonito, né? É muito interessante uma coisa dessas. É a exegese da conveniência, né? Se o texto não refuta eles, está falando só do corpo. Se não, não, aí é a alma mesmo, né? Então é um tipo de exegese assim que não tem pé nem cabeça, né? Completamente biruta. Aí depois vai falar, você está usando a verdade da ressurreição para anular a sobrevivência da alma. Sim, eu tô, porque a própria Bíblia que faz isso. Eu mostrei, segundo 1 Coríntios 15, 32, que ele fugiu de comentar o debate inteiro, falou que não era um texto relevante e tudo mais. Como que não? Se Paulo fala que sem a ressurreição é melhor comer, beber e depois morrer. Ou seja, não existia nada depois da morte. Paulo vai falar no versículo 19 dessa perícope, que nesse caso, a nossa esperança em Cristo se limitaria apenas a esta vida. Por quê? Porque não existiria vida póstuma. Agora, se existe uma alma imortal que sobrevive após a morte, ou que morra depois, não importa, mas que sobrevive fora do corpo, então por que queria dizer isso? A nossa esperança não ia se limitar a essa vida se não houvesse ressurreição, mas existisse uma alma que sobrevivesse à morte. É uma questão tão simples de se entender. Aí ele vai citar também o ladrão da cruz. O ladrão da cruz já tem um artigo, no meu livro, tem 60 páginas só sobre o ladrão da cruz. Que ali eu provo para mais ver, eu tinha preparado slide só para comentar sobre isso. O que Jesus realmente disse ali, em verdade, digo hoje, aí tem uma pausa, estarás comigo no paraíso. Infelizmente, ele não fez essa pergunta para mim, a gente não pode entrar nesse texto aí ao longo do debate, mas todos os textos que ele citou, eu refutei, rebati um a um aqui nesse texto, e para terminar, só usando meu tempo de tolerância, mais uns 15 segundos aí que ele tinha passado, eu recomendo todo mundo que estiver assistindo o debate, baixe o meu livro no meu site, www.lucasbolari.com, tem lá o meu livro que você pode baixar gratuitamente, além do Da Metade da Alma, baixa o PDF, um livro de 1.900 páginas, onde tudo aquilo que ele disse foi rebatido, tudo aquilo que os imortalistas dizem, né, já foi rebatido, já foi superado e já foi comentado. Então, é isso, obrigado a todos pelo debate de hoje.